Pessoal, a gente vai começar hoje mais um episódio do Pode Filtrar. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, ele que é gerente de engenharia do time da Filtrovale, ele que domina os conhecimentos técnicos do setor industrial, a parte de limpeza, trabalhou em refinaria, estaleiros, siderúrgicas, offshore e também já fez muitas caldeiras. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre conhecimentos técnicos. Então é um prazer receber aqui o Ronimar Paiva, seja bem-vindo aí. Muito O agradecido. O Rony tem um conhecimento aprofundado aí na parte técnica, então a gente vai fazer algumas perguntas aí para aproveitar o conhecimento do Rony aí e divulgar como é que a gente pode estar ajudando o pessoal da indústria aí no dia a dia a melhorar os processos, né? O Rony, para a gente começar, fazer uma pergunta para ti, né? Hoje, quando a gente tem algum sistema industrial, né, que chega para ti aí para poder a gente poder fazer essa limpeza, o que que tu entende assim que tu olha primeiro para poder entender se aquilo ali vai dar certo ou não, o que que precisa ser feito, o que que tu avalia primeiro ali num sistema industrial para a gente poder entender qual tipo de limpeza que a gente precisa fazer hoje? Perfeito, Eric. Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade, é um prazer. O Eric falou muita coisa, mas não é tanto isso Não, não. é verdade, isso aí Mas, tem que falar a verdade. é... Ô, Eric, geralmente quando a gente recebe essa demanda, né, o cliente já está com uma dor bem grande, coisas fora do normal já está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente entra para tentar solucionar, amenizar e estancar isso, né? Eu acho que algumas coisas eu vou elencar, mas são várias, né? Mas eu acho que o principal é você trabalhar em cima primeiro, entender o que está acontecendo com o sistema dele, né? O que que houve, quais foram as falhas, o que que ele vem encontrando. E ali a gente faz uma segunda linha de trabalho que é mais pelos desenhos, né? Entender ali o isométrico, se ele tiver um PNI, né? Para a gente já começar a nossa cabeça e imaginar um cenário de como a gente vai poder resolver aquela situação, como que a gente vai fazer o processo, a gente vai fazer uma circulação pressurizada, se a gente vai ter que seccionar X ponto, se o sistema definitivo dele contempla pontos importantes como drenar o sistema, ventar o sistema, né? E ali a gente vai amadurecendo esse diálogo com ele e explicando, olha, a gente vai ter uma certa dificuldade, mas nós temos alternativa, só para deixar ciente, né? Então, assim, esses dois pontos ele marca, vamos dizer assim, a base para a gente dar sequência nesse trabalho. E aí, lógico, a gente vai complementar depois muito sobre isso, e aí a gente vai dar a melhor solução para ele para essa circulação, né? Qual o tipo de ácido, avaliando a metalurgia em si ou o tipo de contaminante, né? Então, acho que os passos iniciais seriam esses. Não, e é bem legal isso que tu falou, porque na realidade, quando a gente pega assim, tem vários, uma gama muito grande de sistemas, né? E assim, é um quebra-cabeça, né? A gente chega lá, pega aquele sistema, várias tubulações, fluidos diferentes, materiais diferentes, então não é qualquer, chega lá e sai colocando qualquer Não, produto. exatamente. A gente já viu, né, até situações, né, talvez tu já deva ter passado por isso também, que o cliente ele pega o sistema, por exemplo, eu vou fazer uma limpeza aqui, e daí eles não conseguem fazer e depois ele procura socorro com uma empresa especializada, porque é algo que às vezes parece simples, mas não é, né? Exatamente. Eu aprendi isso com uma pessoa da antiga logo no começo, que ele fala: olha, esse segmento que a gente atua, a receita de bolo tem aí em qualquer lugar. O problema é que todos que detêm o direito dessa receita de bolo têm uns segredinhos ali, tem algo ali que ele não divulga muito nessa receita. Então, eu acho que esse é o diferencial. Às vezes o cliente a gente até entende, sabe que ele tem que contabilizar esse investimento, né, para essa tratativa, para ele não ter esse problema posteriormente. E aí tenta fazer com recurso interno, mas aí os colaboradores em si não têm, né, aquele know-how, aquele conhecimento, coisas que ao longo dos anos a gente aprendeu, porque nem tudo é mar de rosa, né? A gente também tem alguns sofrimentos, mas a gente tem vamos dizer assim, a mitigação para isso, entendeu? Não, exatamente. Acho que assim, a gente tem a parte técnica, né, e tem a parte do campo, né? A gente precisa dessa, vamos dizer assim, essa parte técnica, esse planejamento ajuda,
para que a gente chegue no campo, mas tem aquele feeling do campo, aquele, é que nem a gente vai fazer um bolo, né? Tem a receita, mas pô, tem lá um segredinho a mais, se for Isso perguntar pra aí. avó, às vezes ela não vai saber dizer, né? Mas ela, não, eu boto ali um pouquinho a mais, deixa eu ver se tá legal esse tempero aqui. Exato, exato. Senão o bolo vai solar, como diz, ou vai queimar, não vai crescer, não vai ficar fofo, enfim. É nessa linha mesmo. Eu enxergo da mesma forma. A gente já passou algumas dificuldades, então a gente sabe como é que é, né? Mas é legal a gente compartilhar isso aí, porque no dia a dia, às vezes, a gente acha que tem coisas que às vezes parece que são simples, né? Mas assim, não é tão fácil de resolver, né? Quando a gente vê alguém fazendo, a gente olha, isso aqui eu consigo fazer também, é tranquilo, mas quando vai botar a mão pra fazer, não é bem aquilo que a gente É imaginava, né? verdade. Assim, ó, muita gente acha que tubulação nova tá pronta pra operar, né? Mas na prática. O que que tu já encontrou em linha nova, né? Tem gente que às vezes, pô, o cliente às vezes até ele nem sabe, né? Na indústria, às vezes o pessoal fabrica a tubulação e ele pensa, pô, fabriquei a tubulação e chega lá o fabricante do equipamento e fala assim, cara, tu tem que limpar essa tubulação, mas por que eu tenho que limpar essa tubulação? Em teoria não é pra estar limpa. O que que tu já encontrou em tubo novo aí, vamos dizer assim, de uma coisa estranha, vamos dizer. Eu acho que a gente divide essa pergunta, que é muito interessante, muito boa. Não é pelo fato dela ser nova que você não precise fazer um tratamento ou um pré-tratamento. Às vezes, até para um sistema simples que vai até rodar água, às vezes uma água bruta, ao término do processo de construção dela, montagem ali, você tem que fazer algum tipo de limpeza, nem que for uma ação mecânica, porque aí a gente consegue lembrar do nosso histórico dos capacetes que a gente acha lá dentro da linha, né? Geralmente aquelas escovas de soldadores, residual de disco de corte, desbaste, né? Isso traz muito problema para o cliente, porque aquilo, mesmo sendo como eu dei de referência, um sistema de água bruta, assim, que não requer tratamento, né? Mas aquilo tem uma sucção de uma bomba, às vezes ele não tem um estreno, um filtro ali, um chapéu de bruxa, então aquilo pode impactar no rotor do equipamento, da bomba em si, né? E sem contar os outros instrumentos que estão ali, que possa, com a velocidade, danificar, né? Mas a gente trata isso até com uma certa normalidade, por isso que a gente difere, né? Mas por que que eu preciso fazer esse tratamento? Aí a gente vai colocando as condicionantes, vai explicando, e aí a gente vai subindo, né? Tem sistemas que aí a complexidade é maior, aí o nível, né, de limpeza, ele sobe também, né? Então eu dei o exemplo da água bruta, mas aí você pode, um sistema de gás, aí você já tem um outro nível de limpeza, você tem os sistemas hidráulicos, né, os sistemas de lubrificação, sem contar as linhas de vapores, aí você vai subindo o nível de tratativa, né, de mitigar e fazer aquela limpeza naqueles sistemas. E às vezes tem gente que acha que é brincadeira, né? Mas isso que o Rony falou acontece mesmo. Tem linhas, né? Claro que a gente tá falando de tubulações de grande diâmetro, mas independente disso, é uma coisa grosseira a gente falar que tem um capacete lá dentro. Pô, o cara não sabe que não pode deixar o capacete dentro do tubo, mas na hora de fabricar, o pessoal, né, por mais que a gente oriente, por mais que a gente instrua, isso acontece assim, não é poucas as vezes, né? E eu já quero falar uma primeira lembrança de projeto. A gente estava num grande projeto em Santa Cruz, né, que foi iniciado pelo grupo Thyssen, né, que é a TKCSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, né? Então a gente estava com os parceiros, as empresas, e aí a gente estava pegando uma linha de gás de alto forno, né, BOF. E aí a gente estava no processo de passar PIG, né? E aí literalmente não só veio um capacete, como veio um cartão de banco. E ali estava bem nítido o nome do colaborador e tal. Aí o pessoal da qualidade não perdoou. Falou, não, eu vou achar quem foi esse abençoado. E E foi aí atrás. acharam o colaborador, né? Falou, não, rapaz, você acredita que eu dei falta, tive que fazer o cancelamento, eu não lembro onde eu coloquei esse cartão, cara. Pois é, Tá aqui tava teu. aqui um pouco avariado, mas está aqui. Caramba, essa do cartão eu nunca tinha pego. Eu já tinha visto o capacete, eu já confesso pra ti que eu já tinha visto, mas são coisas grosseiras, né? A gente falar assim parece que é brincadeira, mas isso realmente Sim, no campo, sim, na indústria, ainda, infelizmente, ainda é comum e a exato. gente precisa, né, desse trabalho de limpeza e é pra uma segurança mesmo, né? Pra gente poder, o cara quando monta um sistema novo, ele fabrica uma linha nova, ele não quer ligar o equipamento e vamos dizer Sim, assim, o equipamento não funcionar. sim, Pô, mas acabei de fabricar, o equipamento é novo, por que que não tá funcionando? Pô,
A questão é por onde está vindo o fluido, pode ser um meio de contaminação Sim, e esse meio de contaminação está levando diretamente para o equipamento que é novo, né? Então, exatamente. são detalhes, né? Agora falar um pouquinho sobre limpeza em plantas de processo, né? Vasos, torres e linhas aí. É o tipo de contaminação. O que que é o tipo mais, assim, mais comum de contaminação nessas linhas, essas plantas de processo, que o pessoal subestima, assim, que tu enxerga hoje em dia, por exemplo, em vasos, torres, ou até linhas aí que a gente possa ter nesses sistemas de processo. O processo a gente já sobe o nível, né? O nível de tratamento ali é bastante mais fino, né? Por conta que é um processo que vai acontecer, independente da linha da indústria, né? Então, a exigência até para o nível de tratamento ela é bem elevada, né? Então, assim, acho que o mais comum não abrange só o processo como até os sistemas hidráulicos, lubrificação, mas são as contaminações. Na verdade, a gente fala contaminação, mas tá oriundo de uma preservação. Mas como assim, né? No processo de fabricação de algumas conexões, né, tubos, principalmente a parte final dele, as conexões que é curva, T, redução, ao término do processo ali de fundição de forja delas, né, ela automaticamente é mergulhado num que eles chamam de verniz, né? Então aquilo ele tem um lado benéfico, que é para proteger essa conexão, que às vezes vai ficar em estoque anos ali, então isso não vai acontecer nenhum ataque no metal, se tratando de aço carbono, né? Mas para o processo em si, aí ele é gritante e ele traz assim situações muito desconfortáveis, muito desagradáveis. Então, assim, quando o cliente menospreza isso, não deu a devida atenção, né? Quando a gente fala o cliente, mas é todos que estão envolvidos Uhum. ali, desde a fabricação no pipe shop, que está ali naquele processo de corte, ajuste, acopla, solda, passou despercebido, e ali nesse processo já vai começar o problema. Mas por que que vai começar e agravar o problema? Porque nesse processo de soldagem ali, você vai radiar muita temperatura, então ele vai querer esboçar, sair esse verniz. Então ele já vai mudar um pouco, né? Vamos dizer assim, a aderência dele. Aí você não fez nenhum tratamento e quando coloca o sistema para operar, aquilo começa a se desprender e problema. Esse é um ponto que, assim, é uma dor que a gente assim, é constante, né? A gente vê que hoje em dia, inclusive, assim, tem projetos que a gente trabalha com uma certa equipe, chega no próximo projeto, o pessoal não lembra, é a mesmo tipo de situação e realmente ele vem protegido, né? Vem com aquele verniz ali, pô, legal no primeiro momento para não gerar nenhuma corrosão na peça, para manter ela por uma vida útil, vamos dizer assim, maior. Só que quando ele vai para o processo de soldagem mesmo, aí acaba, o pessoal deveria fazer um processo mecânico antes para remover Sim, aquilo sim. ali, que é sempre a orientação que a gente dá no campo, né? E, pô, o pessoal às vezes já soldou, já montou a tubulação, e agora? Como é que resolve isso aqui, né? Daí, assim, qual É. que é a tua recomendação? Por exemplo, montou a tubulação com aquilo ali, tô com o sistema todo montado. O caminho, assim, em grande parte dos casos, qual que é o caminho para resolver isso? O Eric, verniz é complexo, tá? Complexo. Quimicamente, você tem produtos que consegue remover, mas a gente acaba criando um passivo para poder tratar isso da destinação final, isso bem árduo. São poucos locais que recebem, né? Você eleva o nível risco, né? A nossa atividade em si ela já é um risco Uhum. constante, né? Mas a gente mitiga isso, né? A gente tem os acessórios, as ferramentas, os EPIs, os EPCs para mitigar. Mas o nível, né? O tipo de aço utilizado, ele é muito agressivo, né? Então isso a gente levanta a bandeira que é para tentar evitar fazer esse tipo de circulação. Ah, eu tenho um sistema curto, um spool curto, pô, ok, beleza. Mas nós estamos falando às vezes de linhas de tubulações de metros e metros e metros que, enfim, a gente tem alguns planos alternativos, a gente já viu, já funcionou isso, né? A gente consegue aquecer externamente, mas tem um outro porém. Às vezes a linha pega encaminhamentos de pipe rack. Como é que você vai acompanhar? Você vai montar uma estrutura toda de andaime, o cara sobe lá, enfim.
E aí o caso mais extremo é partir para o corte. Eu sei que a dor do cliente vai aumentar mais ainda, né? Mas é obrigado a fazer isso, né? E aí mais uma história do livrinho, né? A gente estava num outro projeto na Rio Polímeros, em Duque de Caxias ali. Hoje acho que é regido pela Braskem. Então a gente estava montando os fornos, né? Aliás, uma empresa italiana estava montando os fornos e a gente foi contratado para fazer a descontaminação, né? E como a gente sempre chega na parte final e o delineamento foi feito, a gente alertou essas questões, parece que a gente falou meio que ao vento, né? Chegando lá, todas as linhas de processo estavam com as conexões com esse verniz, né? Então, assim, foi uma situação bem desconfortável, né? Porque atrasou muito a partida do cliente. Como eu resumi alguns segundos atrás, algumas a gente conseguiu dar uma solução, mas uma boa parte do sistema teve que sofrer o processo de corte, né? Até pelo diâmetro da linha, enfim. Então, isso atrasou o projeto aí em quase 4 meses. Então, a gente contabiliza esse HH todo, né? Que envolve um projeto, né, de construção e montagem. E então, assim, foi bastante desafiador. A gente ajudou muito com essas alternativas, né? Os mais curtos, a gente fez uma circulação controlada, os pontos de acessibilidade com todo o controle, com as canetas térmicas ali, para você também não radiar um excesso de temperatura para não ter algum problema na solda, né? E tivemos êxito, mas um percentual não. E esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente para, assim, isso em proposta, até nós aqui da Futrovalha, a gente coloca, né, sempre na proposta técnica já uma nota sobre isso, para tentar alertar, né, claro, a gente faz no kickoff, faz um bate-papo, tenta explicar esse tipo de coisa, mas às vezes quando a gente chega, né, vamos dizer assim, no kickoff, o pessoal já até montou alguma parte da tubulação, enfim, e o que o Rony falou faz muito sentido, porque assim, grande parte dessas tubulações, no final das contas, a gente vê no campo que acontece o quê? Cara, vai pro corte. É É, assim, no final das contas, porque é a solução, vamos dizer assim, que a gente consegue ter 100% de certeza que vai dar para resolver, que é vamos dizer assim, que a gente vai ter uma inspeção correta. Eu também já aconteceu de pegar um sistema, por exemplo, peguei de uma usina hidrelétrica e a gente fez a inspeção com videoboroscopia antes do processo de limpeza química, só que no videoboroscópio não apareceu porque ela estava muito oxidada. Então não dava para visualizar assim, dava para entender que era sujeira e tal, enfim, porque ela já vinha meio que toda numa coloração única. Fez o processo de limpeza química, quando a gente passou o videoboroscópio, chegou na curva, cara, tava lá exposto. E daí, como tu falou, muito bem falou ali com relação à questão da solda, né? Ao redor da solda ela começa a soltar esse material e assim, ele já vai se desprendendo e isso aí é um problema, né? Mas aí puxando esse gancho, até aproveitando que a gente tá batendo um papo sobre isso. Então, pô, aconteceu essa situação, né? E dando um exemplo também no geral, mas assim, quando acontece esse tipo de coisa, né? O que que pode gerar de impacto para o cliente lá na frente se ele falar assim, não, eu não vou fazer, eu quero deixar assim mesmo, não tenho tempo, eu não quero perder esses 4 meses, que na realidade na cabeça dele às vezes ele entende que é perder, não é investir, né? E na realidade é um pensamento errado, a gente sabe disso. Mas qual que é o impacto que lá na frente pode gerar para o cliente, para que o pessoal também possa entender e saber assim, não, o que a gente está falando realmente não é algo que é uma coisa aleatória, é algo que realmente vai dar uma dor de cabeça muito maior para ele tomar a decisão, realmente entender que faz sentido fazer essa limpeza realmente para que não aconteça um problema maior. eu acho que bem objetivo ele vai ter prejuízo. Isso é fato porque o processo dele não por completo não vai funcionar. Isso aí, dando um exemplo até de uma Riopol, né, que é polímeros, né? Então assim, você vai ter reações ali que não vai ser compatível com um processo e aí você vai ter falha no seu processo final. Isso é o mínimo que a gente pode tratar aqui. Ele vai ter esse tipo de falha. Ele não vai ter êxito. Então, as análises do time dele que controla todo esse processo ali, né? A gente está aqui na linha do polímero, né? Ou se a gente for por uma outra linha, numa construção de alguma linha de produto ou algo do tipo, os ensaios, os resultados não vão bater. E aí começa o processo de investigação. E aí, geralmente, essas empresas ela não fazem nada em pouco volume. Geralmente são volumes gigantescos, por uma cadeia enorme. Então, a conta
vai bater. É que vai E- perder um lote, não é um lote de 20, 30 litros, né? Às vezes alguns exato, milhões de litros que exato. vão perder Falando. quando descobrir o problema e assim, de parar a planta para resolver. Exato, exato, Já tem o cliente esperando lá na ponta com o produto exato, e então assim exato. realmente é complexo, a gente entende. Eu sei que é difícil às vezes o cliente Sim, ele fica às vezes até enxergando que o culpado do problema somos nós, né? Pô, mas como que aconteceu isso, que tal? Não dá para parar, tem que rodar. Mas a gente tem um papel ali justamente porque de trazer essa realidade, essa visão, que isso vai ser muito prejudicial se ele sim, seguir com esse tipo de atuação. E lá na frente a conta ela vai ser muito maior. Então, muito assim, maior. a conta ela vai existir de um jeito ou de outro. Só que assim, né? Se a gente deixar para frente isso aqui, o bolo vai ser muito maior e às Muito vezes maior. o problema ele se prolongou muito, né? Porque às vezes já danificou um equipamento, às vezes Exato. já teve uma perda considerável ali de insumos e tudo mais, fora toda a mão de obra que está envolvida aí na operação. Enfim, é uma coisa que não é simples, né? Não, não. E aí a gente nem comentou os sinais que ele vai receber lá no controle desse processo dele, que às vezes os instrumentos pode ancorar ali essas sujidades e ele pode começar a ter as leituras errôneas. Não, como que está essa temperatura? E o ponto B está marcando isso, a pressão, enfim. Então, aí já vem uma questão de segurança também, né? Porque quem controla ali a operação, quem está na sala de controle, ele é um mandatário. Às vezes ele vai ter que tripar a planta por conta, cara, eu estou com informações divergentes aqui. Então, tem mais esse outro fator. E a gente sabe que segurança e meio ambiente hoje em dia Sim, são coisas que são inegociáveis, né? O sim, mercado, ele tá... quem não se adapta a esse tipo de cenário, né, que entende, implanta uma cultura, né? Quem está na indústria principalmente, cara, essa tecla está sendo muito reforçada e eu acho muito válido, porque no final das total. contas, e durante muitos e muitos anos foram negligenciados esse tipo de tópico, né? Então hoje realmente é algo que, quando fala de segurança, é prioridade um, então realmente não dá pra gente seguir, né? Parece uma coisa simples, mas assim, não dá pra fazer, Não, não dá para não, ignorar esse tipo de não, processo, tem que ser feito, tem que limpar essa tinta, esse verniz aí que tem, porque isso vai dar dor de cabeça e quando vir a conta vem alta, não tem jeito, né? não, com certeza. E já pegando o gancho nesse ponto, né? Pelos meus 54 anos, quando eu comecei na minha época, o cara bom é o que andava no pipe rack a 10 metros de altura sem cinto, com a Nossa. lixadeira, mais conhecida como guitarra, debaixo do braço. Esse era o cara bom, né? Olha, olha que Isso era situação. comum, né, naquela Isso época. era comum. A gente entrava dentro de equipamento. Não, não precisa usar o capacete. Aí você viu uma estrutura de andaime, enfim. Então, eu acho que eu sou muito grato por ter até presenciado isso e acompanhar todo esse processo de mudança de melhoria, né? Então, o que a gente fala para os nossos colaboradores hoje, né? Ele tem a palavra final, né? Não é o Ronimar, que é o gerente de engenharia, não é o Eric, que é o diretor que solicita para fazer, né? Mas o colaborador pode chegar ali e falar: puxa, o Ronimar pediu, mas eu vou necessitar de mais recursos aqui, eu vou necessitar de mais dispositivos de segurança, que seja o seu EPI ou EPC. Então, eu acho que eu fico muito satisfeito com isso, né? Porque os índices de acidentes foram altos e ainda, infelizmente, continuam altos, né? E a questão ambiental também, ela tá ali caminhando junto com isso, né? Antigamente não tinha-se muito controle de despejo, de rejeitos e tal. Hoje existe um controle muito maior sobre isso e eu acho muito benéfico isso. E nós como empresa, né, eu sempre tive essa visão, falo muito para o nosso time, né, que com relação ao crescimento da empresa, assim, o desenvolvimento, ele está muito ligado aos próprios clientes, né? Eu também sou muito grato aos nossos clientes porque o nível de exigência, ele vem subindo muito, Sim, só que isso mostra, assim, quem quer jogar um jogo de, né, pessoas sérias, realmente que querem fazer a coisa correta, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que estar em constante mudança, né? Porque isso que tu falou realmente as empresas que não se adaptaram a esse modelo de negócio hoje, que tem que trabalhar com segurança, tem que trabalhar com essa visão de meio ambiente, muitas delas não estão mais no mercado. E na sim, realidade, na minha época também, quando eu comecei, eu sou um pouco mais novo, mas assim, quando eu comecei,
E já era comum, por exemplo, eu entrei no estaleiro com 15 anos, que era uma coisa que é. Falar assim, cara, o cara entrou para trabalhar no estaleiro hoje com 15 anos, é um negócio, é uma área industrial, uma área extremamente insalubre. Sim. E era normal, assim, era tranquilo, enfim, tinha lugares que não se trabalhava com capacete, e olha que eu tô pegando só um pedaço ali, claro, logo em seguida as coisas já foram Sim. melhorando, enfim, mas a gente foi se adequando conforme o mercado também foi solicitando, inclusive até hoje, porque cada missão que a gente pega, né, como a gente Uhum. chama aqui internamente, a gente vai para uma missão nova, e, chega num lugar, às vezes o cliente ele pede uma documentação nova, a gente tá com a cabeça aberta, vamos ver o que que é, o que que precisa, vamos se adaptar. A gente tá ali para fazer a coisa do jeito que tem que ser feito, para não não negligenciar esse tipo de situação, porque no final das contas a gente está colocando, está falando de vidas, né, de pessoas que Sim, estão em sim, risco. sim. Isso que tu falou é muito bacana, porque a gente hoje trabalha e reforça muito com o time o que a questão de que ele tenha voz ativa. Na realidade, até incentiva que eles sempre Sim. levantem a mão para que a gente consiga entender, porque tem muitas situações que às vezes a gente não é, como não somos nós que estamos na frente, às Exatamente. vezes a gente não vai enxergar. Claro que a gente planeja, mitiga todos os riscos Isso possíveis, aí. mas às vezes a pessoa que está lá na frente, ela precisa ter autonomia para levantar a mão e falar assim, ó, peraí, aqui eu preciso de uma melhoria. Exato. E isso é legal assim, fico feliz, né, de olhar e ver que as coisas vêm Exato. mudando, assim, num ritmo bem legal. E porque, no final das contas, a gente foi olhar para trás, muitas pessoas morreram nessa trajetória aí, né, e a pessoa era como um número, né, morreu um, chamava outro, e, cara, é uma coisa até absurda a gente falar isso aí hoje em dia, né, É. mas era a realidade do passado. Sim, sim. Tem um amigo até do segmento offshore, ele sempre levantou essa tese, ele fala, infelizmente tudo isso foi escrito por conta de muito sangue, muitas vidas perdidas. Então vamos dar valor. Se tem que usar o EPI e o EPC, vamos utilizar. Porque colegas nossos defendendo um ganha-pão perderam vida ou se acidentaram gravemente. Então, o processo foi feita uma investigação ali. Nossa, a gente precisa melhorar a entrada naquele espaço confinado. Olha, a gente precisa melhorar o acesso a um andaime vertical. Então, a gente tem que dar muito valor para isso. Realmente, isso aí é algo legal. Rony, falando aqui sobre limpeza, assim, uma limpeza mal executada, assim, já aconteceu de tu pegar um trabalho desse que foi feito uma atividade que ela foi mal executada, que gerou retrabalho, atraso, um atraso pesado aí, ou riscos, né, vamos dizer assim, pro processo de repente, a gente vai ter que assumir porque o pessoal fez algum trabalho que não estava dentro do, assim, não estava dentro da forma correta e o resultado final não foi legal e tiveram que chamar vocês para cobrir, assim, uma possível demanda ali que tenha acontecido. Já pegou alguma situação assim, não? Sim, eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, Tem né? Porque é triste, né? Quem tá do outro é, lado às vezes é triste, é né? triste, né? Mas assim, já peguei bastante situações assim, de companheiros, vamos dizer assim, de empresas até parceiras, né? Tocando determinadas atividades que não deram conta e essa empresa foi imediatamente solicitado a sair, se retirar do site, porque o que ela já vinha executando e o cliente partiu não estava tendo êxito. Então, isso é fruto de, às vezes, uma limpeza não muito bem feita e automaticamente, em questão de horas, o trocador começou a identificar uma temperatura um pouco mais elevada, uma pressão também mais elevada. E então, assim, essa atividade nossa, eu sempre, até alguns minutos atrás eu falei sobre isso, ela nunca foi para amador. Ela nunca foi para amador. Eu sempre vou bater nessa tecla e falo, essa receita ela tá aí, mas não dá para seguir o que descreve a receita, até um certo ponto, né? Então são muitos cuidados que a gente tem que ter para que não chegue a esse ponto de você retirar uma empresa, né? Eu particularmente, graças a Deus, as empresas que eu atuei, nós nunca tivemos um problema de ser retirado de um projeto por falta de capacitação, né, por conta de execução numa linha que seja de utilidades ou de processo, enfim, mal executado, né? Mas infelizmente isso é uma rotina ainda, né? Então, assim, eu estou falando de empresas pequenas
que nós já viemos substituir, já estou falando de empresas médias, até de empresas internacionais, né? E eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós estávamos trabalhando numa termoelétrica, né, em Macaé, a Norte Fluminense, e aí ela tinha uma empresa de nível americano, ela estava executando o processo de limpeza lá, né? E aquilo não atendeu, não foi a contento. A gente participou desse processo de licitação, perdemos, né? Porque talvez fomos julgados que o brasileiro não ia conseguir fazer o trabalho, né? Então você vê. E aí a gente foi convocado assim às pressas, assim, tipo numa sexta-feira, 5 horas da tarde, tem que mobilizar, enfim, né? E a gente um pouco sem entender as informações, não era igual hoje, voando na conectividade, informação e tal. E aí só quando nós chegamos lá, no sábado, parte da tarde e domingo, que a gente foi entender o que estava acontecendo, né? O trabalho não estava contento, as inspeções não estavam claras, isso estava gerando atraso no cronograma, porque tinha que partir a termo, tinha que rodar, enfim. Então, assim, são as experiências e depois a gente faz aquela análise, o porquê que aquilo aconteceu, né? E, então, assim, bem resumidamente, foi falha durante as etapas. Quem estava liderando aquilo não soube delegar, ou o básico, não soube pelo menos acompanhar aquilo, né? Então, sempre é pelos detalhes pequenos que você vai perceber que, mas puxa, eu tentei aquilo. Quando você vê, foi um detalhe pequeno. Foi uma operação que talvez teria que ficar um tempo ventando. Na preguiça, o colaborador não fez isso. E aí tudo se controla hoje na sala de controle. A pessoa sabe em todos os pontos do equipamento qual temperatura está no ponto A, no ponto B, no ponto C. E aí aquela insistência de questionamento com um cliente, cara, mas ainda está no evaporador, no HP, no IP, não chega a temperatura, porque, enfim. Então aí a gente aproveitou a falha e fomos lá fazer e fizemos muito bem o trabalho. Isso é algo que, no momento da pressão, isso é uma coisa legal. Porque no momento da pressão, né, um profissional que está lá na frente, principalmente a pessoa que está liderando, ela tem que saber lidar com essa pressão, porque o que que acontece, né? No final das contas, eles querem acelerar o prazo, e às vezes assim, não, vamos, o que que dá para nós antecipar aqui? E se a gente não tiver uma postura, vamos dizer assim, coerente, tecnicamente falando, no primeiro momento até a pessoa vai ficar feliz e a gente abrir mão e fala assim, não, eu vou bypassar uma parte do processo aqui, essa etapa eu não vou fazer para a gente poder ganhar tempo, só que o que que acontece? Quando o resultado final ele não atende, ele vai jogar o cliente, né, vai jogar a bronca para cima e falar, não, mas tu falou que dava, tu que... Então assim, e é Bem difícil, isso. tem que ter esse pulso, né, vamos dizer assim, na hora de saber explicar, falar que a gente não pode bypassar o processo, que no final das contas a gente tá pensando no que é o melhor pro cliente, porque na realidade se ele não fizer o processo da forma correta, depois o retrabalho que ele vai levar muito mais tempo, além né, de todo o impacto que gera, né? Já tá aquele estresse, aquela tensão, né? Porque no final das contas, até no carro a gente estava conversando sobre isso, né? O nosso tipo de atividade, como ele entra no final de um cronograma de montagem, onde já vem uma empresa da civil, já veio uma montadora, já veio, né, o fabricante está supervisionando ali o equipamento. Aí o que que acontece? Tudo que atrasa cai no nosso colo. Sim, sim. Então, por exemplo, tem um planejamento, talvez que era 60 dias para executar a nossa atividade. Quando chega na nossa atividade, a gente tem, ó, vocês têm 15 dias para fazer o que vocês iam fazer em 60 e assim, ó, tem que se virar com isso aí. Por quê? Porque a civil atrasou, porque a monta, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não quero saber. Eu quero que entregue, porque a data final É, ele quer que seja a mesma, né? E a gente tem que ter muita coerência em saber lidar com esse tipo de situação para ir, né, conversando tecnicamente, explicando que não dá para a gente bypassar as etapas. Por quê? não. Porque é muito técnico esse tipo de atividade e exige um comprometimento, um rigor ali muito controlado para que o resultado final saia dentro do esperado e no final das contas saia todo mundo feliz, né? Eu sei que às vezes Sim. o cliente sofre um pouquinho porque, pô, ele dá 15 dias, tu vai entregar, ó, vou entregar em um mês e meio, eu consegui ganhar meio mês aqui, ó. Só que na hora ele dá quase um infarto nele, mas aí depois que o negócio tá funcionando, ele, pô, obrigado, tu fez o trabalho correto, é isso aí, funcionou. E é difícil a gente ter esse equilíbrio emocional também para lidar no dia a dia, porque é uma questão também não só técnica, né, mas assim, principalmente de saber lidar com esse. E, assim, isso é o que a gente vai aprendendo no campo, né? Então, assim, por isso que
nesse caso, por exemplo, a receita do bolo, enfim, ela não, se a gente não tiver esse pulso, não saber lidar com essa situação, às vezes ela não vai funcionar, né? Porque, vou pular essa etapa aqui que eu acho que não é importante, mas a gente precisa ter pulso e coerência para entender que não, cara, eu preciso fazer o que precisa ser feito, né? E eu acho que o termo cai bem, né? Essa nossa atividade, ela se encaixa que ela não é para amador. Não, Não exatamente. é para É verdade, amador. isso aí é, sim, Então, faz assim, sentido. o último projeto que eu fiz, eu chamo grandioso, que nós estamos falando de coisas num volume assim, para o pessoal entender, de 600 a 700 metros cúbicos, né? Então, você administrar isso, você gerenciar isso com efetivo, né? Então, boas falas que você teve, mas uma palavra que me chama a atenção e eu aplico muito isso, né? Você tem que se integrar naquele início ali, fazer com que seu time, os seus colaboradores se integrem. Agora, você tem que ser todos. Você não é desconfiar. Eu sei que muitos amigos meus vão ver, vão. Mas é tipo delegar e ir para trás da coluna ali e observar se realmente ele está fazendo a manobra. Porque complexidade em determinados sistemas você põe a perder. Põe a Você perder. põe a perder. Não, e isso é verdade. Isso aí, tanto é que a gente fica tão focado quando a gente tá num projeto desse porte ou algo nesse sentido, assim, que é uma coisa muito importante que, cara, tinha vezes, por exemplo, que eu tava em projeto grande, às vezes eu até esquecia de ligar para casa porque eu tava totalmente imerso Imerso. naquilo ali, porque a gente não pode piscar, né? E assim, não é às vezes por querer, só que às vezes a pessoa não entende, vamos dizer assim, a pessoa que tá lá na ponta, ela não entende a importância daquela atividade que ela tá fazendo, o impacto que aquilo pode gerar. E a gente que conhece o processo, e assim, quando der um problema, o cliente vai chamar quem? Vai chamar o responsável. Eu quero saber quem que é o responsável aqui. Foi o fulano. Não, eu quero saber quem é o responsável. Vem na minha sala aqui e tal. E daí o negócio é complexo, né? Você imagina, você computar HH para fazer uma termoelétrica, né? Você construir a caldeira, você montar o pipe rack, as tubulações, né? Então, quanto tempo demora isso? Né? E o valor investido ali pelo cliente. Então, realmente, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, não é uma coisa simples de se fazer. Então, realmente tem que haver uma entrega, o seu time tem que estar unido, ele tem que estar ciente dos todos os passos. Não é só você coloca o fulano lá no ponto A e o Beltrano no ponto C. Não. Se você inverter esses colaboradores, ele tem que saber o que, que o do A estava fazendo porque eu estava no B. Então, assim, isso é muito importante. E eu, infelizmente, percebo que ainda há um desdenho sobre determinadas operações, e eu acho que é por isso que a gente é diferenciado, porque é, é muito bom hoje você ter essa tranquilidade e falar: não, eu nunca tive um problema numa execução de uma linha, de um sistema, de um equipamento. Porque a gente sempre encarou aquilo com muita seriedade, a gente sempre fez o certo que é mandatário. Fazer o que tem que ser feito, né? Isso aí. E é isso aí mesmo. Eu acho que no campo, até explicando para quem talvez não conheça, né? O Rony tá falando aqui sobre uma caldeira, né? Então, sempre que o pessoal constrói uma caldeira nova, ela necessita aí de um processo de limpeza química. Então, esse vaso, né? Principalmente de uma termoelétrica, é um sistema onde tem que ser feita uma limpeza, onde ela tem um volume absurdo aí, que pode chegar, né? 600, 700 ou até mais, né? Metros cúbicos aí. Então, lembrando que cada, né, metro cúbico é 1.000, né? Então, a Mil. gente fazer 600 mil litros de produto envolvido, pensa o cara errar o processo ali, ele tá com 600 mil litros de água com produto químico diluído, aí ele errou a manobra. Ele tem que drenar tudo, encher de novo. Não tem condições. Se o cara fizer isso aí, ele tá morto, entendeu? Então, Isso assim, aí. ele, ele quebrou a empresa, que na hora de orçar, não dá pra colocar assim, vou colocar que o Ah, Rony vai errar uma aqui. E é ah. muito, é um volume muito grande que tá envolvido, e além do impacto, risco ambiental e tudo Sim, mais, enfim, tudo sim, tá sim. envolvido. Então, a responsabilidade, assim, pra vocês entenderem que não é uma responsabilidade, não é algo simples, é algo complexo, mas é para quem vive nesse mundo e que é entusiasta, assim, sabe que é muito legal fazer parte de um projeto assim, Sim. né? Muito gratificante pra gente, né? Fazer parte de um tipo de projeto desse, porque pra gente tem lá no nosso currículo, né? Pô, eu Isso aí. trabalhei nesse Isso aí. projeto aqui, consegui Isso aí. entregar, e o desafio na hora é desafiador, né? Quando a gente olha pra trás, a gente olha assim, pô, caramba, né? Venci Isso aí. mais esse passo aqui, mais esse degrau, e a gente vem buscando cada dia mais aí novos projetos, novos desafios. É algo que é legal.
Ô, Rony, vamos falar um pouquinho sobre hidrojato. É outro tema legal aqui para a gente também trazer. O hidrojateamento é algo que também talvez, não sei se tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas é um tema importante, né? E sobre o hidrojateamento, né? Quando a gente fala de hidrojato, ele é um serviço que muita gente acha que é só jogar água com pressão, né? O que que tu poderia dizer isso aqui? Porque assim, às vezes o pessoal pega uma VAP e acha, não, vou fazer é a mesma coisa que usar uma VAP lá para lavar, a gente chama de lava-jato, né? Uma lava-jato lá para Sim. lavar a calçada, é similar a isso. O que que tu diria, né? Vamos dizer para a pessoa, vamos dizer assim, para as pessoas terem uma noção do que é o hidrojato. O conceito, eu acho que para ficar fácil, é bem até similar com a VAP. Lógico que as proporções, as questões de até a temperatura que vai ser diferenciada e principalmente a pressão vai ser bem maior, né? O hidrojato, ele tem um crescimento muito interessante e ele é um aliado muito precioso para determinadas limpezas. Ah, como assim? Ele abre frente para você, às vezes, fazer um tratamento químico, né? A gente dá como exemplo, né? Tem umas linhas de trocadores de calor, que é circuito impresso, PCHE, né? Que é construído aí para algumas empresas, a Hetrick, a Alfa Laval, né? E nas plantas offshore é utilizado muito esses trocadores para os sistemas de gases, né? Então ele tem uma troca térmica muito boa, muito eficiente, né? Então, mas o interno dele em si é bastante complexo, né? Então ele sofre um processo de obstrução, né? Então, quimicamente, né, a gente não tem muito êxito, né, para remover todos os contaminantes por conta da disposição, né, a construção desse trocador. E aí o hidrojato entra numa das linhas de várias que o hidrojato é muito assim bem-vindo, né? Então a gente entra fazendo esse tratamento ali da superfície, né, interna e desobstruindo alguns canais ali existentes, quebrando ou pré-quebrando as partículas que estão aderidas ali para depois com o químico dissolver aquilo e ficar mais fácil. Mas o hidrojato, apesar de ele trabalhar com hoje muito mais do que 40 mil PSI, né? Você tem uma linha grande de aplicações utilizadas, né? Eu acho que muita gente ainda talvez não tenha se atentado, mas até numa pista de aeroporto hoje você usa o hidrojato, né? Porque decola, aterriza, levanta, enfim, você deixando aquela borracha ali, você tem as ranhuras, você tem os frisos ali, então com uma pressão controlada, é óbvio, né? Então isso tem tudo um cálculo que é feito, o bico certo que você vai utilizar, né? Para as pessoas avaliarem. Isso aí tudo, vamos dizer assim, previamente analisado. Então, até nessa condição de uma pista de aeroporto, você tem hidrojato atuando. E aí você tem na construção naval, né, as embarcações que X tempo precisa parar lá para remover toda aquela formação no seu costado orgânico, aquilo atrapalha a performance da embarcação, né? Isso aí tem dados altamente comprovados que você tem um costado, o engenheiro desenvolveu, debruçou ali, daqui a pouco você tem aquelas interferências ali, né? Aqueles, vamos dizer, tubérculos ali, aquilo acaba atrapalhando a performance da embarcação. Então é uma ferramenta é, vamos dizer assim, muito ágil para você fazer esse trabalho, né? Remover todos esses crustáceos, essa parte marinha orgânica ali, e ao mesmo tempo preparar a superfície ali para vir aplicar ali as tintas que vai fazer as proteções, enfim, depois até vamos dizer assim, a tinta de acabamento, né? Então, assim, o leque de utilização hoje do hidrojato, ele é muito grande, muito grande. E mais uma coisa importante, ele é seguro. Ele é seguro, é, os seus acessórios, seus EPIs muito bem testados, né? Sempre com uma pressão maior do que aquela pressão máxima ali resiste, né? Então, assim, é uma ferramenta que tem assim o seu lado bastante positivo e de rentabilidade. Hoje você vê as linhas, as plantas da linha do açúcar, do álcool, né? Enfim,
constantemente estão fazendo as suas paradas de manutenção, mesmo com todo o cuidado no processo e tal, ainda fica ancorado sujidades, e isso é feito a remoção através da retrolavagem ali do hidrojato, para desobstruir, né, os evaporadores, às vezes os trocadores de calor casca e tubo, ou os condensadores, algo do tipo. O hidrojato é legal até para explicar para quem não conhece, para ter uma ideia. Por exemplo, uma lava-jato de casa, VAP, que eu costumo chamar aqui, né? Vamos dizer assim, sei lá, vai ter 2.000 PSI, às vezes Sim. 2, né? A gente tá falando, pô, 2.000 PSI. Aí só para vocês terem uma ordem de grandeza, um hidrojato, ele pode chegar a 40.000 PSI ou mais, né? Claro que ele Mas, consegue regular, mas é só para ter uma ordem de grandeza, assim, a força, né? A pressão de água que a gente consegue colocar ali para que consiga fazer uma limpeza. E a gente está falando que é aqui de uma limpeza que é onde a gente está trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, teoricamente mais limpa, que não tem necessariamente um produto sim, químico, às vezes sim. só com a força d'água, ação Ação mecânica, mecânica. a gente vai removendo esse material, claro que, né, e assim, quando a gente fala, pô, tá trabalhando com essa pressão, existe um risco muito grande, é que nem o Rony falou, existem todos os EPIs, Sim, EPCs, tudo que precisa ser feito ali, e também os equipamentos hoje, eles são construídos, né, já pensando em toda a metodologia de segurança, onde também mitiga muito o risco, né, sim, então... sim, E fora as áreas de aplicação e os acessórios, né? Que os sim, acessórios, eles são, assim, sim, infinitos, né? Tem infinito. muitos tipos de Muito. acessório para vários tipos de aplicação. Se usa na civil, na parte industrial, que nem tu mesmo falou, na parte de processo, enfim, tem N aplicações aí onde tem algum material aderido que a gente Sim, consiga ter uma ação mecânica para remover. O hidrojato, ele consegue dar esse apoio pra gente aí e dar esse suporte, né? perfeitamente. Aqui a gente falando assim sobre o hidrojato ainda, né? Quando a gente tem Uhum. algum risco, né? O que seria, vamos dizer assim, um risco de a gente aplicar, usar a pressão errada ou a técnica errada em algum tipo de equipamento? Por exemplo, pô, vou lá limpar e esse equipamento, o cara dimensionou mal a pressão que ele ia trabalhar, o equipamento que ele ia usar, os acessórios. O que que isso implica na hora do processo ali, o resultado? Aí implica, né? Principalmente a questão da preparação ali para pintura, né? Você deu o exemplo como a embarcação, né? Então, se você colocar uma pressão excessiva ali, você vai criar aquela rugosidade ali, você vai ter um problema de aderência depois na aplicação da proteção de primer, que seja até da próprio revestimento, né? Então aí você tem outras linhas, talvez, né? Que o hidrojato ele pode ser usado em metalurgias ou outros tipos de polinos, o PAD, outro tipo de revestimento, né? Então você imagina, você não pode exercer uma pressão para remover uma contaminação de óxido de uma linha de inox. Talvez fala, bom, mas ó, contaminação no inox, sim, acontece, mas é mais no carbono, né? Aí você vai pegar um tubo de PAD ali, um tubo dessa linha, você não vai poder usar essa mesma pressão que você vai acabar criando fissuras ali. Então, assim, a gente faz toda essa análise, faz todo esse estudo para que a gente não vá lá para resolver o problema para o cliente e, ao mesmo tempo, gerar outro problema para o cliente. Então, assim, tem todos esses cuidados e ali vai como? É a pressão, é o bico, que você vai utilizar ali, né? Somente o centralizador ali para não ficar. Muita gente menospreza esse acessório, né? Às vezes tem uma não tem a utilização do centralizador, então você não vai ter uma eficiência na limpeza do diâmetro desse tubo, que ele vai estar só arrastando ali embaixo. Com o centralizador, não, ele vai estar bem no centro, agindo em todo o diâmetro por completo, né? Isso aí tem vários acessórios, então precisa ter um planejamento bom na hora de executar, né? Porque senão não é Exato. só chegar e pegar ali, vamos dizer Não, assim, vou pegar a pistola e vou trabalhar em qualquer tipo de atividade, com qualquer tipo de bico. Não é assim que funciona, né? até na VAP de casa. Se você pegar Exatamente. ela e começar a forçar muito ali, dependendo do tipo de piso que você tiver, Ele você não vai estar limpando, não você vai. vai estar danificando ali. Exatamente, como tudo, né? Isso é legal, né? E, bom, acho que isso aqui até tu respondeu, eu tenho uma pergunta aqui, mas falando do hidrojato, se a gente usar da forma errada, na realidade, a gente pode gerar Sim, até problemas, vamos dizer assim, a gente vai para resolver uma coisa e arruma outro problema para o cliente, é, né? Porque a gente trabalha com uma pressão excessiva ou alguma sim. coisa nesse sentido, né? Isso aqui até é legal já tá falando. Sobre retrolavagem, que também é um processo que também a gente usa o hidrojato também para esse tipo de situação, né? O que que
o que que seria a retrolavagem, até para o pessoal entender assim, beleza, eu estou usando hidrojato, o equipamento tem alta pressão, aí o que que seria esse processo? O que que a gente É, faz nesse processo? Para que que a gente usa? é. Quando atua-se com o hidrojato, né, você está ali com os tipos de pistola que você avaliou ali, então você está fazendo o seu trabalho para limpar aquela área, né? A retrolavagem, você muda o acessório, né? Sai da pistola, você vai trabalhar com uma vareta, que a gente chama, uma bitola, um diâmetro um pouco, vai de 8 milímetros, às vezes até a mangueira de 3/4, enfim. E ali você vai ter um bico na ponta, né? Que ele vai ter um design para você avaliar qual tipo de quebra. Por exemplo, eu tenho uma linha que está obstruída num trocador de calor, né? Vamos falar um caso casco e tubo, né? A pistola, você vai ter um limite. Você vai só pegar o espelho dele ali, que são vários tubos que você vai ver frontal, mas e lá dentro daquele tubo? Tem trocador que tem 1.000 tubos, né? E a sua metragem linear é 7, 10, 12 metros, depende da planta, né? Onde está. Então, com a pistola, você teve essa limitação. Você conseguiu limpar todos esses 1.000 tubos só ali na frente do espelho, né? Que a gente chama. E lá dentro. Aí você muda o acessório e ali, se ele está petrificado ali, você pode usar um bico direcional reto para começar a quebrar aquilo, ou dependendo se só está aderido a esses contaminantes na parede, você já usa um outro tipo de bico, né, um rotativo, enfim. Você vai fazer essa análise e você vai fazendo a inserção da mangueira conforme for obstruindo, né? E ali tem também os dispositivos de segurança, né? Porque é um trabalho que eu acho que é o mais arriscado na questão assim do hidrojato no modo geral, né? O risco quando a pessoa está com a pistola, ok, está ali segurando, né? O gatilho com o EPI, mas a parte vamos dizer assim, o rabichamento, né? A inserção, você está segurando aquela mangueira na mão e ela nem sempre, dependendo da tua atividade, ela pode ser rígida. Então tem que ser uma mangueira flexível, né? Então hoje já tem os dispositivos de segurança, né? Para você limitar o retorno dessa mangueira e esse bico com aquela pressão elevada não vir na tua mão. Mesmo com luva, você pode ter uma fissura, machucar, enfim, algo do tipo, né? Então, o trabalho de retrolavagem ele é muito usual, muito utilizado para desobstruir trocadores de calor, ou desobstruir evaporadores, né? Então, tanto na vertical quanto na horizontal. Show de bola. Então, aqui perguntando para ti em quais situações tu entende aí que, por exemplo, a retrolavagem ela acaba resolvendo mais rápido, né, do que outros métodos. Por exemplo, tu deu o exemplo aí do trocador de calor, né, que é uma situação, vamos dizer assim, a gente está usando o mesmo equipamento, só que a gente não tem ação mecânica lá no fundo do tubo porque a pistola não alcança, né? Então, esse acho que seria um caso, né? Mas qual método, assim, tu entende que ele, assim, versus qual método ele acaba sendo mais prático, melhor a retrolavagem, vamos dizer assim, que a gente consegue ter ganho de performance? Eric, no caso até continuando no trocador de calor que dá para fazer esse comparativo, esse modelo casca e tubo, né? Quando ele está todo obstruído, né? A limpeza química Ela não é efetiva. não é efetiva e vai ser moroso, porque você vai ter muita dificuldade para você dissolver tudo aquilo, né? E aí você entra com uma concentração, automaticamente vai ser consumido, enfim, aí você vai ter a condição de estar retornando todas aquelas sujidades, aí mesmo que você tenha filtro na sua unidade, vai saturar. Então, quer dizer, com uma retrolavagem, você vai ter êxito nesse trabalho. Então, ela substitui o caso a circulação ali pressurizada, né, da limpeza química. Então, eu acho que é um caso bem assim, bem prático para as pessoas entenderem que ele vai ter uma ação muito mais eficiente, você vai ganhar muito mais tempo. E, lógico, a gente tem que fazer uma ressalva também que isso, para uma condição, né, de completação mecânica, vai dar um pouco mais de trabalho, porque aí vai ter que fazer a desmontagem todo do tampo dele ali, da calota dele, para ter acesso ao espelho.
Coisa que com a limpeza química, talvez você desmontaria o spool inicial de entrada e um spool embaixo, ou às vezes alguns trocadores já têm esses pontos para manutenção. Mas assim, ele substitui muito bem nesse caso quando você tem equipamentos que estão todo obstruídos ali. E até porque às vezes a gente não consegue chegar na performance que ele vai entregar, vamos dizer assim, mesmo com a limpeza química. Ou vai ser muito moroso, que nem tu falou, né? Por mais que a gente tenha ele tem esse trabalho manual, vamos dizer assim, que tem que desmontar e tal, ele acaba tendo mais velocidade no final das contas do que a gente fazer o processo, porque às vezes a gente vai repetir muitas vezes o processo de limpeza química e às Exato. vezes até nem vai chegar no resultado, Não, que no final das contas a gente vai ter que entender que mesmo após o processo ainda vai ter que entrar com esse. exatamente. Então, realmente acaba tendo um ganho, né, bem legal sobre isso. Agora eu vou trazer um outro tema aqui, uma limpeza diferente aqui, um processo diferente, até porque é legal isso, né? Até falando isso aí, a gente tem conversado com alguns clientes recentemente aí também falando muito sobre isso. Sobre o steam blow, né? Que é a limpeza com vapor, né? Vamos dizer assim, para que seja mais fácil de entender, vamos dizer assim, o que que a gente está falando de limpeza que a gente fez, falou de limpeza química no primeiro momento, falou sobre hidrojateamento, que é uma ação mecânica, e a gente está falando agora em fazer a limpeza de um vaso ou de uma tubulação, algo nesse sentido, com vapor, né? Que é conhecido no campo aí como steam blow ou limpeza com vapor. E o que que é o que que é a vantagem, por exemplo, onde é que faria sentido a gente usar esse tipo de mecanismo e por que que a gente não usaria, por exemplo, uma limpeza química com um processo usual aí com fluido, com água e produto químico? O que que é o ganho de performance nisso? O vapor é um aliado importante. Poucos têm o domínio, né? Detêm a condição de atuar, fazer esse tipo. Eu inicio o seguinte: o steam blow, ele é um termo muito utilizado para o processo de limpeza de linhas de vapores, né? Mesmo você fazendo um processo químico, né? Geralmente os vapores têm algumas divisões, vapor de alta, de média, de baixa, né? E usando o modelo de uma termoelétrica, né? Você vem o gás, ele faz a queima, e ali você faz com que aquela turbina gire e ali automaticamente você está gerando gases ricos, né? E em vez de abrir o dumper para ir para a atmosfera, aquilo é direcionado para uma caldeira, né? E ali com a água, enfim, um conceito básico, mas aquece as altas temperaturas e uma das fases vai se gerar o vapor. Então, o vapor de alta, né? Ele vai para rodar uma outra turbina para poder gerar mais energia. Então, essa turbina, a complexidade dela é enorme, né? Então, assim, então você imagina, você não faz uma limpeza direito e coloca direto para operar na turbina. Vai desalinhar todas as palhetas, enfim, vai trazer o caos e provavelmente o seu nome vai estar excluído aí no hall das atividades, né? Mas então acho que o Steam Blow ele vem para fazer essa limpeza fina nas linhas de vapor, né? Então é um processo bastante complexo, bastante ruidoso. Mas se você fez todo o passo a passo inicial lá, fez toda uma boa limpeza, né? É, você fez uma boa secagem, depois você começou a soprar X horas, depois colocou o que a gente chama os alvos, os targets lá, você vai soprar poucas horas ali e você está condicionando, está aprovando que aquilo está limpo e pode ser conectado na turbina, né? Então, Zé, nós vimos aqui uma finalidade para o vapor, né? Aí você tem uma outra finalidade do vapor. Você tem, às vezes, nos processos, você tem um contaminante, falar do hidrocarboneto, né? E aí, às vezes, você precisa acessar um equipamento, uma linha, dependendo do diâmetro, um vaso de grande tamanho. Antigamente você fazia um trabalho mais meio que fazia a drenagem ali, a purga, o cliente, né? E entregava, se abria o vaso, pá, e balde. Bota o EPI todo, né? O EPC, enfim, cai lá para dentro e pessoas se revezando e toneladas de material, né? Retirado lá de dentro. Com o vapor, você consegue atenuar isso, você consegue amenizar isso, né? Então você faz todo um delineamento ali,
para fazer os planos de bloqueio mecânico, né? Tudo tem um pulo do gato, quais são os pontos que você vai injetar, quais os pontos que você vai drenar, enfim. E ali você consegue fazer essa mudança de temperatura ali dentro, esse material mudar o seu estado, escoar aquilo, e quando você abrir, você vai ter um residual para tirar de pau e balde? Tem, mas vai ser muito insignificante, né? Então, quer dizer, a gente já viu uma outra linha de atuação com o vapor, né? E aí você tem a utilização do vapor aliado com o químico, né? Com os produtos químicos das nossas limpezas tradicionais, né? Então você tem uma linha, a gente já encontrou N situações que essa linha ela só tem uma ida, você não tem uma linha que possa fazer como parceira ali para fazer como retorno, né? Então, esse é um benefício. Aliado a isso, para colocar mais benefício nesse caso de limpeza química com vapor, você tem questão da geração de efluente que brilha aos olhos hoje de quem está orçando aquilo, né? Porque ele já fez aquela conta e fala, não, eu tenho uma alternativa a você, que nós fizemos o cálculo, o volume todo da sua linha está em 100 metros cúbicos, se eu fosse fazer pelo tradicional, nós estaríamos ali vezes 4 pelo menos, né? Mas com o vapor a gente vai só aumentar 10% do seu volume. Então isso realmente brilha os olhos das pessoas, né? Então, através de toda uma metodologia, a gente consegue passar o vapor, fazer as injeções do químico, né? Lógico, com concentrações diferentes e tal, né? E é um risco um pouco mais elevado, mas também controlado. Então, você vê, a gente, com o vapor, a gente citou aqui 3 exemplos que pode ser usado e é utilizado hoje no segmento, né? As plataformas hoje, né, a grande maioria, em todo o seu processo, tanto nas paradas do STAR, né, o turnaround, o shutdown, utiliza muito essa metodologia, porque isso é funcional, né? Show de bola. E qual que é os setores, assim, vamos dizer assim, que tu acha que tu assim, diria que é mais comum de a gente usar esse tipo de aplicação? A gente vê, claro, é uma coisa muito técnica, exige um nível de conhecimento avançado, principalmente para fazer o processo. Exige equipamentos, então, por exemplo, assim, a gente está falando que eu vou ter que ter uma caldeira ou já tem que ter vapor na planta para te poder utilizar. Onde que é mais comum e mais assim factível aplicar esse tipo de processo, até por conta da estrutura que tem que se Sim, ter para poder, né, vamos dizer assim, não dá para a gente, dependendo de uma atividade que é mais assim simplificada, ou tubulações de menores diâmetros, às vezes não vai se aplicar tanto porque, enfim, né, eu sim, vou ter que ter toda uma estrutura para atender isso aí. Mas em processos maiores eu estou entendendo que faz muito sentido porque a gente tem um ganho de tempo, de performance, de resíduo que gera no processo, né? sim, E sim. o que é as plantas que são mais comuns aí de utilizar esse tipo de coisa? O segmento offshore, pegando o vapor para fazer esse processo, né, para as paradas preventivas, né, as unidades mais modernas, o vapor já está disponível, a linha já corre, vamos dizer assim, toda a plataforma para conhecimento tem a linha onde corre os pipe racks, estão os módulos, a gente chama tudo de Avenida Brasil, né? Então, na Avenida Brasil ali, então ali corre todas as linhas de processo, utilidades, e algumas mais modernas já tem a linha de vapor ali, né? Então fica, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. As unidades que não tem, você tem que levar uma unidade de geração de vapor móvel, né? Dentro de um skid DNV, e ali você lança os mangotes e você consegue fazer esse trabalho. Hoje é meio que, vamos dizer assim, quase que rotineiro isso, né? A gente deu o exemplo do Steam Blow, onde você poderia fazer o mix de usar a limpeza química. Ah, eu quero só limpar a linha de vapor, que eu fiz um complemento que vai alimentar uma outra turbina a vapor, né? Então você pode fazer a limpeza com vapor, com químico ali, para fazer essa limpeza dessa linha, e depois fazer a sopragem de vapor. Lá tem um facilitador que, se ela já estiver operacional, você já tem o vapor para ser utilizado, né? Nas refinarias também dá para ser utilizado, até por conta que boa parte das refinarias, às vezes, quando a gente vai atuar, é uma modernização que está acontecendo. Então, a outra unidade ali, as utilidades estão operacionais, né? Então, quem
já atuou numa refinaria, sabe que é uma coisa grande de estrutura, né? Então, são linhas geralmente quilométricas, né? Que corre ali na tubovia. Então, quer dizer, é uma área que daria para ser utilizado, né? E na celulose também é muito utilizado por conta que hoje a parte da casca, vamos dizer assim, é utilizado como combustível, como energia ali. Então está sempre sendo feito a reaproveitar essa, vamos se dizer, se dizer assim, reaproveitar essa energia, em vez de descarregar esse vapor é direcionado lá para uma turbina a vapor, na qual essa linha a gente pode usar essas metodologias, usar o vapor para limpar ela quimicamente e depois para fazer o sopro no steam blow. Então, assim, a gente tem bastante segmentos, Hélio, que a gente pode aplicar essa utilização do vapor, né? Bem legal, essa questão do vapor aí é algo que talvez muitas pessoas não conheçam. Até vou convidar vocês aí, quem estiver acompanhando o vídeo, quiser deixar algum comentário aqui, deixa um comentário perguntando aí, depois o Rony traz a resposta para vocês aí com relação a isso. Eu sei que a gente vê até com o nosso cliente, né, quando a gente apresenta essa linha de serviço, o pessoal, pô, não sabia que dava para fazer com vapor e tal, e é algo realmente que não é comum, né, principalmente vapor Sim, com um sim. produto químico, esse tipo de coisa, então exige um conhecimento técnico muito mais avançado. Avançado. Então, às vezes vocês possam ter alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês queiram perguntar, então deixa aqui no comentário, já aproveita e deixa o like aí também, né, para quem tá gostando do vídeo. O Isso Rony aí. veio aqui para trazer um conteúdo legal para Isso aí. vocês e também se inscreve no canal aí, não perde, que vai logo logo tem mais vídeos aí. Então, a gente falando ainda do Steam Blow, né, vou trazer aqui uma outra pergunta legal. E que é entender assim, né? Beleza, a gente faz o processo de steam blow, né? E como é que a gente sabe que a gente atingiu, né? Vamos dizer assim, o resultado satisfatório? O que são os parâmetros, né? Tô fazendo uma sopragem com vapor lá, né, com Uhum. temperatura. Onde que a gente identifica se que dá para finalizar o processo ou ainda, né? Preciso seguir mais tempo? Como é que a gente identifica isso hoje no dia a dia? Perfeito, perfeito. É, vou usar um exemplo bem recente, né? A gente estava num projeto de Marlin Azul em Macaé, a gente fez a descontaminação lá da caldeira, depois houve o processo de sopragem de vapor. Então, veja bem, depois a gente possa até disponibilizar essas imagens aí para o pessoal entender. Nas primeiras, mesmo tendo limpo quimicamente, nas primeiras saídas do vapor, né, do steam blow, que você para ilustrar, para ficar até um melhor, a gente faz o desvio das linhas de vapor que entraria na turbina, é feito um bypass e vai para um silencioso, né, para atenuar um pouco o ruído e aquilo restante vai para a atmosfera, né? Então, é, o normal é para sair quase um vapor vivo, quase você não identificar, né? Mas dependendo do dia você vê aquela fumacinha branca, né? Mas mesmo tendo limpado quimicamente, nas primeiras saídas a fumaça era escura, né? Como se fosse um escapamento de um veículo a diesel não muito bem regulado, né? Mas com o decorrer das horas soprando, você vê que aquilo vai clareando, né? E ali nós não estamos falando que, vamos dizer assim, o dedo duro não foi instalado ainda, que são as placas, né? Geralmente é com um material bem macio, um bronze, um cobre, né? A gente escolhe um ponto aonde o vapor está saindo antes de chegar no silencioso, faz uma tomada, coloca um pescoço, um flange de pescoço e instala esse target insert, né? Então ele fica instalado lá, você abre a válvula, ele pneumático, ele aciona, ele entra e o fluido passando ali, o vapor passando ali. Então aquilo fica um tempo, né? Isso é muito avaliado com o venda, né? Com o dono do equipamento. No caso, esse trabalho lá era com o time da Mitsubishi, né? Então eles eram mandatário nessas questões. E aí, com X tempo, levanta, você remove o target e aquilo vai para uma inspeção do perito deles. Não, a gente tem acesso, é óbvio, mas quem vai dar o aval é o dono da máquina que é vendo que existe os cálculos que são feitos do quantitativo de particulados que foi detectado ali. Usa sim uma lupa para enxergar, se for o caso, usa uma escala e ali
ele olha para você e fala, só para mais, né? Mas quando você faz toda a lição de casa, fez o cliente, fez o investimento, fez a descontaminação química, né? Você vai ganhar tempo nisso. Isso é fato. Isso aí é comprovado. Então a gente fez o sopro lá em questão de 3 dias, mas falou, pô, 3 dias soprando? Não, mas é por conta que era uma região, né? Você tem vizinhança próxima, então você não poderia ficar fazendo um sopro contínuo porque é ruidoso isso, né? Então a gente fazia um ciclo de 3 a 6 horas por dia. Então, quer dizer, com 3 dias a gente conseguiu aprovar o sistema. Agora você imagina se você não tivesse feito uma limpeza prévia. Então a gente sabe que tem históricos aí que fica semanas fazendo a sopragem. Aí você começa a fazer a conta, né? O gás vindo, pessoal envolvido, segurança, operação, o time de apoio, né? Então, assim, quando o trabalho é bem feito, você só tem resultado de excelência. Isso é fato. Não, bem legal essa situação aí. Então, a gente faz a avaliação ali, ele faz a avaliação por essa chapinha, no caso, pelas Exato, partículas que ele vai entendendo que exato, tem ali, até que ele exato. entenda que tá dentro ele que dá, ele que define, vamos dizer assim, Enfim, ele já tem um padrão, né? Vamos dizer assim, que ele previamente ele provavelmente já avisa, né? Ó, tem que chegar nesse ponto aqui, exato. Isso é só normatizado. que a conferência é ele que faz porque ele entende que é Exato, muito exato, sensível, ele quer ter certeza exato. que tá tudo do jeito que ele precisa, né? Quando a gente comenta que ele é que vai validar, mas isso é normatizado. Você tem a quantidade de partículas por polegada quadrada ali. Então ele faz a análise ali, né? Ele vai pegar a lupa dele, vai pegar a escalinha dele e vai avaliar. Isso aqui está fora, isso aqui está dentro, né? Então não é ele que vai dar o Não parecer, é ele vai no, avaliar se atendeu os requisitos ali, né, da norma. Então, assim, é bastante interessante isso. A gente vai subir essas evidências aí para vocês verem depois. Legal, isso é bem legal mesmo. É um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade e nunca tinha ouvido falar, e é legal a gente bater um papo sobre isso. A gente falou sobre vapor aqui, e outra coisa legal que a gente pode falar também é sobre a secagem e a sopragem técnica, né? Então, Uhum, assim, a gente tem. E daí seria com ar comprimido, né? Realmente aí não um vapor em si, então, né? sim, Talvez tenha até uma similaridade em alguns aspectos, mas a gente não tem essa temperatura excessiva. sim, E tem muita gente que não entende, às vezes, o impacto que essa umidade tem no sistema, né? Vamos dizer assim, pô, por que que eu verdade. preciso fazer uma secagem, às vezes até fazer até o ponto de orvalho, Isso né? aí. E qual que é essa finalidade? Por que que precisa chegar nesse ponto? Às vezes, pô, não precisa secar isso tudo mesmo numa tubulação? Por que que, né? Qual que é o impacto que tem se a gente não fizer a secagem correta, por exemplo? Eu acho que o mais simples dizer é que vai atrapalhar o processo, né? Então, assim, geralmente quando a gente recebe uma demanda dessa, né? Um sistema de gás, um sistema de oxigênio, né? Algumas coisas, eu acho que já é uma cartilha pronta, né? A gente sempre avalia ali qual o nível de secagem que vai ser atuado. Se é uma secagem relativa, então terminou o processo de limpeza ali, soprou só para tirar o excesso de líquido ali, ok. Já quando é uma secagem absoluta, né, aí o contexto já muda, né? Desde o seu compressor ali, tem que avaliar se esse compressor já é oil free, né? Porque mesmo um compressor moderno, se ele não tiver esse dispositivo ali, ele vai estar cuspindo um pouquinho de óleo ali para dentro, dependendo da linha, do processo em si, isso não é bom, né? Então, dali você fazendo essa secagem, né? Hoje tem bastante equipamentos modernos, as secadoras por absorção e adsorção, né? Regenerativas e tal. Você consegue até ponto de orvalho a -40. O mercado tá bem rico nessa questão. E tem o mais comum, que é a utilização do nitrogênio, né? É um pouco mais custoso, né? Enfim, mas às vezes é o recurso que você tem ali no momento. E essa secagem ela é importante, né? Principalmente as plantas de gás, ela requer isso, necessita, né? Você imagina, um sistema molhado vai estar partindo o gás, levando para uma máquina, né? Isso não vai funcionar correto. Primeiro que o vendedor nem vai permitir isso. Então, assim, o cuidado em si disso, o cuidado em si disso é muito importante. É lógico que
a gente nem sempre quer inventar com o cliente. Não, não, geralmente isso já vem, já é uma demanda. Já pegamos situações que o cliente não se atentou a determinados requisitos, que uma linha de oxigênio, acetileno, algo do tipo, precisa desse processo. Já pegamos. E cabe a gente orientar o cliente sobre isso, né? Não só para fazer essa secagem, até o processo de partir essa linha, né? É um caso bastante interessante, assim, né? A gente foi fazer uma linha de oxigênio, acho que o cuidado é elevado, né? Tanto o nível de limpeza, tanto para o nível de drenagem e secagem dela. E a gente notou que o alinhamento que estava sendo feito pós-limpeza, depois da completação mecânica, né? Chamou a atenção, né? A gente observando que ia ser aberto o oxigênio para o tramo novo ali, sem um cuidado, né, a mais. A gente chamou o cliente, conversou com ele, falou: olha, esse processo que você está fazendo pode ocasionar aí um rompimento, um estouro dessa tubulação, porque você requer primeiro fazer um trabalho para injetar um gás inerte aqui dentro e lá no final você certificar que você está com oxigenação, você está todo inerte o seu sistema sem oxigenação, né? E aí sim, em conjunto, diminui a vazão da injeção de nitrogênio e começa a abrir o seu oxigênio. Não, mas é isso mesmo que você tem que fazer, senão você vai ocasionar um problema. É, legal, isso aí é secagem, né? É uma coisa bem importante. E até falando assim, né? Claro, essa secagem absoluta, né? O pessoal entender, porque, pô, tem um processo ali, eu faço a limpeza, né? Eu faço um teste de pressão com água e depois, sei lá, tem que faço a limpeza química e depois tem que secar, vamos dizer assim, para entrar com flush. O que a gente tá falando de secagem absoluta é algo mais avançado, né? Sim. E como é que a gente mede isso? O pessoal entender, pô, beleza, eu tô fazendo a secagem, daí o mesmo caso, como é que eu sei que isso tá bom, vamos dizer assim, para mim falar assim, não, beleza, eu cheguei no ponto onde o cliente, né, a gente falou do ponto de orvalho, mas talvez muitas pessoas não entendam o que que é isso, né, exatamente, mas assim, como é que a gente mensura para saber, não, pô, essa linha realmente tá seca, tá dentro do solicitado ali pelo cliente, como é que a gente mede isso? É interessante isso, até porque a gente vai um pouco mais a fundo e precisa de um aliado para isso, né? Vamos pegar um exemplo aí fictício, a gente pegou uma linha de 10 polegadas de 600 metros, limpou ela quimicamente e tal, e aí é aquela situação que talvez a linha não tem alguns pontos para dreno, somente quando ela faz a mudança de sentido, né? De vertical, depois desce, sobe de novo, enfim. E aí, se você não tem, avaliou isso, informou o cliente, nós, temos que levar o recurso. E aí você vai pigar essa linha, você vai usar os pigs de espuma mesmo para ajudar a fazer todo esse processo de remoção de residual de líquido que você não conseguiu drenar tudo porque não tinha dreno no sistema, né? Então, é o seu aliado, porque se você for passar nitrogênio ali, você vai ficar meses ali e não vai conseguir. Lógico, vai ter um trabalho, vai evaporar, mas é que vai demorar meses. Então, assim, a gente tem todo esse feeling, essa preocupação, avalia todo esse cenário, né? E ali você começa a fazer a sua sopragem. Então, existem os equipamentos que a gente faz a identificação, faz a medição ali de saturação ali, você consegue identificar a mudança ali, né, do seu ponto de orvalho e, sei, lógico, vai instalar isso num ponto estratégico, né? E o principal você instalar isso lá no final da linha, né? Você está injetando numa extremidade o seu nitrogênio, o seu ar seco, e lá no final você vai estar fazendo essa medição até você atingir aí o seu ponto de orvalho, né? Existe bastante discussões sobre isso, né? A Petrobras atua com valores bem elevados, né? Mas a grande maioria trabalha com pelo menos um -10 ou -20 de ponto de orvalho. Show de bola. Essa do ponto de orvalho que às vezes a pessoa pensa, não, é só secar, eu tô olhando ali, tá seco. Não, a gente tem que ter um aparelho, Sim, esse aparelho sim, para ele validar que realmente tá saindo seco ali, né? isso aí, E além do que a gente também tem que calcular tudo, né? Vamos dizer assim, qual é a vazão de ar que tá isso entrando, aí. porque depende de cada sistema. Às vezes o pessoal pergunta pra mim, tá, mas eu posso usar qualquer tipo de compressor? Dá pra usar um compressor X ou Y? Então, assim, isso tudo depende
do sistema que a gente vai secar, né? Então não de repente um compressor X ele vai servir para um sistema X, né? Um sistema Y já precisa de um compressor Y, que é um outro Sim, modelo, com mais sim, vazão, mais sim, pressão e assim por diante. Esse cálculo perfeitamente. precisa ser dimensionado da forma correta aí. Aí entra a nossa engenharia lá. Entra a nossa engenharia, que Isso aí. daí o Rony, né, domina e pode trazer para a gente esse conceito realmente de quão importante. Porque olha o que eu falei aqui no começo, né? Às vezes o pessoal não se atenta a isso, né? Mas o nosso tipo de atividade, por ser um serviço muito técnico, o nosso ganho, ele está diretamente no planejamento, que é onde a gente faz essa engenharia. Pô, mas essa engenharia, olha, o que que é engenharia? Por que que eu tenho que investir tempo em botar um profissional para fazer uma engenharia? Olha só, quando a gente vai montar uma engenharia, que talvez o pessoal não conheça o que que seria esse processo de engenharia, né? Pô, vou fazer um serviço de limpeza química, não é só chegar, contratar, o cara vai lá com a máquina, já sai interligando, tudo vai fazendo. Então, possa ser que em algum momento vocês contrataram um tipo de serviço que foi desse jeito e até deu certo. Mas a gente está falando de sistemas complexos, sistemas robustos, que não dá para a gente aplicar esse tipo de metodologia. Até porque se a gente for fazer de qualquer jeito, o resultado vai ser um resultado de qualquer De jeito. qualquer jeito. Então, o que que acontece? A engenharia, ela vem justamente para quê? Para que a gente consiga dimensionar exatamente os equipamentos corretos, para que a gente consiga determinar qual o efetivo que a gente precisa, quantas horas a gente vai gastar em cada etapa, quais são as barreiras, né, os entraves que a gente tem ali naquele projeto. Então, às vezes, porque a gente sabe que cada missão tem sua particularidade, dependendo do cliente, ele exige um tipo de documentação que o outro não exige para a gente elaborar e montar o procedimento adequado para aquele tipo de aplicação. Ah, existe um procedimento padrão, existe um procedimento que nem a gente falou, existe a receita do bolo. Mas a receita do bolo ela precisa ser ajustada para cada tipo de Isso aí. bolo. Então, assim, né, eu posso fazer um bolo de chocolate e um bolo de cenoura, por exemplo. Então, assim, o conceito inicial ele é o mesmo, só que o que a gente vai usar de ingrediente, o tempo, ele vai mudar, né? Então, isso a gente precisa entender que essa engenharia ela traz a garantia e a performance e o resultado final. E isso a gente fala assim, pô, às vezes já aconteceu né, a gente pegar um laminador, por exemplo, para fazer. E a gente fez todo um planejamento, fez todo o layout, ó, o equipamento vai ficar aqui, vai ser tantas pessoas envolvidas, nós vamos trabalhar em tantos turnos, tantos filtros, tantos equipamentos, ó, o operador que vai executar a atividade está aqui, ó. Vai usar equipamento X, com a vazão X, com a pressão Y, com a temperatura tal, para rodar por X tempo até o resultado atingir tal resultado. Pô, tudo determinado. Só que na hora que o negócio vai acontecer, a gente sabe que, claro, existe o planejamento e quando a gente se planeja bem, quando o negócio começa a acontecer, que realmente o cliente às vezes chama, pô, precisamos, assim, enxugar o cronograma, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um bom planejamento. E nem sempre, claro, não quer dizer que a gente vai fazer o que o cliente quer, mas, por exemplo, às vezes a gente vai conseguir, que nem eu dei um exemplo lá no começo, eu tinha 2 meses para executar a atividade, eu consigo trazer para um mês e meio, né? Não que eu vou conseguir trazer para um dia, 15 dias, alguma coisa assim, mas esse meio mês que a gente ganha é só se a gente tiver um bom planejamento. Porque se a gente começar a fazer e a gente não tem domínio, né, de todo o processo que a gente está fazendo, inclusive o conhecimento, não tem como a gente executar, né? Quando a gente está É, falando de um laminador, a gente está falando aí de sistemas que às vezes tem 20 quilômetros. Ah, não é um sistema só, são vários sistemas com vários fluidos diferentes, com várias aplicações diferentes, com várias sensibilidades diferentes, onde a gente usa vários equipamentos e várias pessoas envolvidas e vários acessórios. Então, assim, é uma variedade, é um mundo gigante é, que se a gente não fazer uma determinação, um planejamento, e no mundo offshore acho que também tem muito disso, né, Rony? Também porque mundo offshore é assim, pô, beleza, vou mobilizar para fazer uma atividade. Beleza, cheguei lá, peguei o helicóptero, cheguei na plataforma, cheguei lá, pô, levei o equipamento errado. Como é que. E assim, não é uma coisa assim, ah, estrala o dedo, o equipamento vai estar aqui não. amanhã de manhã, né? Ah, eu tô lá, faltou um véio da rosca na obra, eu vou ali na cidade e compro. Não, não é assim que funciona, né? Como é que é esse mundo offshore, por exemplo, assim, pessoal que não tem conhecimento sobre isso? É, eu costumo dizer que vamos mudar aqui, porque realmente os riscos são, eu considero até os mesmos que uma refinaria, mas você tocou bem em vários pontos e um deles foi a limitação. Você lá realmente está ilhado, né? Então, o planejamento, a engenharia, ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar porque no segmento offshore ela não permite o equívoco ou muito menos o erro, né? Um outro exemplo muito importante que você deu, por isso que a gente faz rodadas de reuniões com o cliente para entender essa dor dele, para a gente receber as informações corretas, né, os desenhos, em que módulo está isso, que estado que se encontra de contaminação,
para que a gente suba munido, né, com toda a artilharia correta para aquilo. Porque a gente não tem voos 24 horas, você tem, já começa por essa questão, além de ter a limitação de POB, que é uma briga de ouro isso, por um espaço dentro da... Só para o pessoal entender, às vezes fala o termo de POB assim, mas é o quantitativo de pessoas permitido dentro da unidade. Então existe um controle ali, né? Porque não tem só a produção ali, tem os prestadores de serviço, tem o pessoal da hotelaria, né? Então é dividido isso. Então o espaço lá é ouro, né? Então a gente sobe realmente munido para que a coisa realmente chegue, pegue o desenho, aquele é o ponto A para conexão, aquele é o ponto B para outra conexão, então esse é o retorno, aquele é a alimentação, aquele é para vendas, todos os seus acessórios estão lá, toda a sua parte de controle analítico está lá, todo o seu químico está lá. Então, assim, isso é um diferencial para o offshore. Você tem que estar com uma engenharia, um planejamento alinhado. Isso até falando um pouco sobre essa questão offshore, eu acho que hoje a gente sabe quanto está um barril de petróleo, né? A gente consegue identificar, sabe quanto está o dólar. Então você imagina uma unidade aí que opera de 100 a 180 barris, aí 180 mil barris dia, né? Uma unidade dessa tripa para, qual que é o prejuízo disso, né? Às vezes a gente faz uma conta rápida e a média é R$ 1.000 por segundo. R$ 1.000 por segundo. É uma conta básica, né? Então você imagina, você vai lá com os equipamentos não adequados, está dependendo de você partir, porque o trem A também já está apresentando um problema e você está no trem B, que seriam as duas plantas que trabalham em conjunto, são em duplicidade, né? E aí você não consegue, por uma falha tua, do teu pessoal, da tua engenharia, faltou um flange ou faltou químico e essa unidade vem a triplar, né? Da shutdown, mais conhecido, né? Então você imagina o alvoroço que isso vai acontecer, né? Se o cara pudesse falar assim, não, eu vou mandar um helicóptero para fazer vocês desembarcarem à noite, entendeu? Mas então a dificuldade em si, né, do trabalho, até para fazer a execução, é bastante complexa pelo rigor, né, o nível, né, da complexidade de operação. Até para quem não entende essa terminologia que a gente fala aqui do offshore, onshore, né? O offshore seria o trabalho assim, de trabalhar em alto mar, né? Então a gente está embarcado, então lá no meio do mar a plataforma, então esse é o offshore e o onshore seria em terra, né? Então as atividades aí onshore, então assim, é o termo que a gente usa aí. E tem toda uma mecânica e todas umas regras, né? Vamos dizer assim, que a gente Sim, precisa seguir para trabalhar tanto de treinamentos quanto de tempo que pode se permanecer dentro de uma plataforma. As cargas sim, horárias são sim, diferentes. diferente. E assim, a gente pensa assim, pô, uma refinaria existe um risco grande, porque uma refinaria, pô, ela tá trabalhando com líquidos, vamos dizer assim, fluidos combustíveis, que tem risco de. Tem gases, né? Tem vários requisitos técnicos ali que já são muito complexos. A gente pega como se fosse uma refinaria em alto mar. Cara, assim, aquilo ali é uma bomba relógio, vamos dizer Sim, assim, em alto mar, então assim, o risco é muito grande, por isso que esses profissionais eles são muito bem remunerados e tudo mais, é porque realmente é um nível de complexidade diferente e até os diferente. prestadores que vão fazer serviço lá nesses locais, eles precisam ter todos os aparatos, assim, não é qualquer empresa que consegue prestar serviço nesse segmento, até porque, como o próprio Rony falou, né? Se a gente está falando que existe uma limitação muito grande de acesso, pensa o quão privilegiados são as pessoas que um dia puderam botar o pé dentro de uma plataforma, porque se a gente for falar a nível mundial, cara, muito menos de que 1% da população mundial Muito um dia menos. vai botar o pé dentro de uma Isso aí. plataforma, porque é uma coisa que é complexo, né? Realmente tem um espaço limitado, é uma planta extremamente otimizada para espaço, então assim, sei lá, que nem acho que eu até te perguntei uma vez, né, a plataforma ela consegue hospedar assim sem flotel, sem nada, mais ou menos que uns 100, cento e poucos pessoas. Hoje é uma média de 120 a 170 pessoas, né? Assim, depende muito da unidade, da modernidade dela. Então aí, beleza, a gente tá falando de 120 a 170 pessoas e daí quanto que é só a equipe de operação, só para ela funcionar tem que ter quantos ali dentro, mais ou menos? Em média aí
do time de manutenção, que é fixo, vamos Fixo, dizer né? assim, Fixo. fixo, né? Desde o OAM, que é a pessoa que é mandatária, o time de SMS, o time de produção, time de manutenção, time de elétrica, em torno aí de 70 a 90 pessoas, o fixo. O restante são os prestadores de serviço. Aí pensa, então a gente tá falando aí que mais de 50% da plataforma ela já é ocupada só pelo pessoal para operar ela, né? Aí a gente tá falando, pô, prestador, então assim, eu quero ir para trabalhar na plataforma, vou mandar uma equipe de 20 pessoas. Cara, os caras vão ter um infarto de falar um negócio desse, né? Não tem isso aqui não, cara, tá maluco. Então assim, a não ser, claro, né? Pode ser que tenha alguma Sim, atividade específica, algum momento específico. Até em alguns casos existem flotels, né? Que é um hotel flutuante isso aí. que ele encosta ao lado da plataforma justamente para dar suporte e hospedar esse pessoal aí que vai prestar o serviço. Mas comumente, isso aí acho que é mais quando tem uma parada mesmo, shutdown, alguma coisa, acho que é assim, né? Uma parada É, maior, né? o Flotel utiliza-se muito para quando vai ter aquela parada, que aí chama o turnaround, né? O TAR ou o shutdown, vai ter a parada geral, aí você vai precisar aí de umas 250, 400 pessoas. Ao mesmo tempo já acontece um revamp, alguma modernização, né? Mas existem as paradas pontuais, né? Que aí o pessoal otimiza, né? O time da casa ali. Ó, em vez de você subir nessa rotação, você segura mais um dia que eu preciso de mais espaço. E aí, às vezes, acontece, até dependendo do que você for fazer, que não tem o flotel, subir com um efetivo um pouco maior. Mas esse número que você deu aí é raro, uma empresa Né? subir com tudo isso. Porque realmente, É então, raro. assim, Sem flotel, né? sem flotel, Sem claro, né? Quando flotel. tem o flotel é porque realmente é uma parada maior, às vezes tem muita equipe de montagem, É, enfim, daí possa ser que tenha que fabricar coisas lá, enfim, mas é tudo, na realidade, tudo é pensado para fabricar em solo, né? Então, por exemplo, exato. assim, as peças de reposição, assim, não vou fabricar o tubo lá no campo, né? Então o cara já pega o desenho e tem que levar o tubo só para encaixar lá, né? Aí tem os ajustes, né? Mas tem toda uma questão intrínseca que envolve isso, para até para fazer uma solda, ter uma área exclusiva para isso, né? Porque assim, realmente é difícil, é raro você ver num processo o cara fazendo um corte, isso é raro, isso não acontece. Não é Então, comum. geralmente leva os spools pronto e pontual em algum ajuste ali, muito pontual mesmo, muito raro, né? E até para quem não tem conhecimento, por exemplo, no offshore também, os equipamentos eles têm que ser EX. Quais equipamentos? Todos os equipamentos que a gente Os vai subir a equipamentos. bordo, a planta está operando, o que que é EX, né? Ele é anti-explosão. Então, existem algumas zonas e quanto, né, a menor a numeração da zona é isso, né, Isso Rony? aí, Ela é isso aí, mais, isso é aí. uma mais assim, uma zona mais crítica. Então, por Crítica, exemplo, isso assim, aí. a zona 1 é a zona mais crítica. Então, o equipamento ele tem que ter painel anti-explosão, que é um painel que não tem risco de entrar o gás ali, por exemplo, gerar uma explosão. O motor tem que ser Isso anti-explosão. aí. Então, tem que ter certificação, documentação, enfim, tudo certinho para poder atender isso aí. E são, claro, obviamente, por ser uma coisa muito específica, se torna caro a gente ter esses equipamentos, vamos dizer assim, porque são equipamentos assim mais refinados, né? Vamos dizer É, assim, ele precisa de um cuidado muito maior, enfim, então isso nós temos aqui equipamentos X, mas são poucas empresas que também trabalham sim, nesse ramo, até sim. porque não é todo mundo que vai para esse mundo, né? Vamos dizer assim, offshore, que tem esse tipo de demanda, né? Até para ilustrar para o pessoal, por exemplo, celular, né? Você não pode utilizar, não pode nem portar o celular na área. É somente dentro do casario, dentro do camarote, dependendo do lugar, nas áreas de comum convivência, né? Então, se você for pego na área com um celular, é quebra de regra de ouro e desembarca, né? Hoje já tem os celulares EX, né? Que a gente já utiliza, né? Que aí mesmo assim é passado pela uma análise lá para verificar o aparelho e depois é feita a liberação e mesmo assim em boa parte das unidades é colocado um lacrezinho, tamponando a parte do flash ali, né, Da câmera. da câmera Que o dele pessoal ali. não filmar, bater foto, essas coisas. É mais por causa do flash mesmo, Ah, por causa entendeu? do Só perigo de exatamente, explosão por causa do flash. exatamente. Mesmo sendo X, eles pedem para colocar, Hum, tamponar aqui aquela área do flash. Então, hoje até tablet fica mais fácil você trabalhar para fazer os markups, os delineamentos e tal, mas tudo à prova de explosão. show de bola. Isso aí é um mundo diferente, talvez muita gente não conheça e é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a integração dos serviços, né? A visão real de campo. Então, nós da Filtrovale, a gente atua com vários processos desses, né?
várias atividades que a gente faz aí no dia a dia que elas são, às vezes, complementares, né? O que que seria, vamos dizer assim, na tua visão, vamos dizer assim, supondo que a gente fosse fazer uma atividade numa tubulação e essa tubulação ela precisa passar de repente pelo teste, limpeza química, flushing. Qual que seria a ordem, vamos dizer assim, que tu recomendaria? Vamos dizer assim, eu começo primeiro pelo flush, pela limpeza Sim, química. O que que seria a ordem ideal aí que tu recomenda? sim. Eu acho que o princípio é até entender o histórico, para aí a gente voltando lá no nosso início de conversa, para entender se as conexões sofreram algum processo de jateamento abrasivo, então, para a gente alertar o cliente sobre isso, né? E então acho que esse é o primeiro ponto, esse levantamento. Depois a gente fazer o histórico e realizar os ensaios não destrutivos ali para a gente testar a integridade desses tubos, né? E lógico, cada metodologia de limpeza vai depender de para que, qual é a finalidade daquele sistema, né? Mas dando sequência nessa ordem, se a gente pega um sistema de sucção de compressores ali, depois de ter feito todo esse acompanhamento, não tem verniz, fez um ensaio ali, não testou uma vez e meia a pressão de operação, ok? A gente prepara para fazer a descontaminação química, depois fazer a sopragem, inspeção e faz o acoplamento. Se você tem um sistema hidráulico ou de lubrificação, aí tem algumas coisinhas a mais. Tem que fazer uma secagem, vamos dizer assim, até quase que absoluta ali, para a gente não entrar com óleo, já contaminar ali com a água, né? E ali, né, a gente fazer aquela circulação com a unidade específica para eles, com sistemas de filtro específico para aquilo, para enquadrar aquele sistema dentro da norma, assim, SAI, NAS, enfim, ISO, né? E então isso é uma outra coisa que às vezes gera, a gente encontra situações ainda que o cliente, não vou fazer limpeza química na minha linha, não vou fazer uma sopragem, nem que seja um air blow ali, né, para pressuriza e alivia. E aí você entra com óleo, nossa, assim, você vai ficar em vez de poucas horas flushando, você vai chegar a ficar até dias, até você trazer toda essa sujidade para ancorar nos seus filtros. Aí você vai ter mais filtros saturando ali, né? E troca, substitui. Enfim, às vezes ainda a gente tem uma certa dificuldade de alguns clientes entender que a gente precisa fazer um trabalho prévio sobre isso, né? Até complementando o que o Rony falou aqui, né? Quando a gente fala desse processo que basicamente que ele tá trazendo pra gente aqui é que o ideal é a gente fazer, assim, em grande parte dos casos, né, Rony? Isso também Sim, não é uma regra, vamos dizer assim, sim, definitiva, mas assim, em grande parte dos casos a gente fazer teste de pressão, depois a limpeza química, depois o flushing, vamos dizer sim, assim, se tiver esse tipo de aplicação, né? E até por que né, vamos dizer, trazer o porquê também, por que é importante fazer nesse formato, porque pensa comigo, se a gente vai lá, eu começo fazendo a limpeza química, né? Beleza, se eu fizer a limpeza química primeiro, se a tubulação for de óleo, até posso testar com óleo. Mas aí o que que acontece? Se eu vou testar a tubulação com água depois de uma limpeza química, eu estou expondo a tubulação novamente, né? Vamos dizer assim, pensando que eu estou trabalhando com a tubulação de aço carbono, por exemplo. Então eu estou expondo ela novamente, eu acabei de fazer um tratamento químico e eu estou jogando a água de novo na tubulação, onde ela pode vir voltar a oxidar, enfim. Então, se eu vou começar o processo, o ideal é fazer o teste primeiro, porque se tem algum vazamento, algum reparo de solda, o cara já vai fazer e naquele ponto onde ele soldar vai ter uma queimadura que a gente precisa tratar também, sim, aquela parte de contaminação. Então, após faz todos os reparos, fez todos os reparos, entra com a limpeza química. A limpeza química ela vai tirar o quê? Oxidação, que é o material que está sim, aderido, ou algum outro componente ali que esteja aderido, alguma coisa que a gente vai fazer, alguma solução para remover alguma coisa aderida à tubulação. Então a gente fez isso, beleza. Aí sequei a tubulação e entrei com óleo. Aí se eu, pô, mas por que que eu não posso fazer o teste e depois entrar com óleo? Tá, porque se eu entrar com óleo, aí eu não tirei o material aderido. Aí eu vou ter que fazer a limpeza química, daí eu vou ter que repetir o flush. Então, assim, ela tem uma lógica, vamos dizer assim, tem uma certa coerência. Pô, posso fazer primeiro a limpeza química, depois o teste? Poder eu posso, mas aí se der algum vazamento, o que que acontece? Primeiro eu vou ter que testar com óleo, que seria o ideal, vamos dizer, porque eu não posso colocar água para sim, comprometer a tubulação. Se eu testar com óleo e der algum vazamento, eu vou ter que soldar. O óleo já vai ser uma coisa complicatória ali na hora da solda, porque vai ser sim, um problema. E outra coisa é que, por exemplo, onde eu soldei, eu vou ter que tratar novamente. Então,
se torna, vamos dizer assim, vai me trazer retrabalhos, vou ter que repetir um processo que não tá legal. E, né, então, assim, por isso que a gente segue. Claro que isso aqui não é, volto a dizer, né? Existe a receita do bolo, que nem a gente fala, e existe os macetes, né? Vamos dizer assim, para cada projeto. Então, assim, falando de um projeto que seja de aço carbono, que seja uma tubulação nesse cenário que eu estou falando, que foi construída nova, vai ser feito teste, limpeza química e flush, a gente recomenda esse processo até para que evite retrabalhos aí, a gente comece a repetir os processos, se perder no meio da situação Sim, ali. Então, o planejamento ele traz essa visão para a gente. Mas, claro, né, trazendo sempre a ressalva que cada projeto é uma história e isso aí, pode ter algumas situações que faça isso aí. sentido modificar a ordem dos fatores ali, né, por conta do determinada aplicação e assim por diante. Então, isso não é, vamos dizer assim, não é cravado, né? É uma coisa, é uma sugestão aí, vamos dizer Sim. assim, para ganho de tempo de processo e produtividade, né? A gente começou, na verdade, faltam 20. Hum. Aí do horário de vocês aí. Eu acho que já dá para ir no final, né, gente? Meu, falando. Lembrando, porque falta 10 minutos, vamos supor, para acabar o nosso horário. Aí chega na hora de acabar, tu vai pro fechamento, Eric, tá? Pra ter a pergunta 39:40 ali pra ele. Uhum. Deixar um recado do trabalho. Eu vou fazer essas daqui então. Então, aqui pra gente ir caminhando aí pro fechamento agora também, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, quais EPIs que costumam ser utilizados aí em cada um dos nossos serviços hoje, assim, se você falar, claro que a gente sabe que depende muito do tipo de produto que eu vou trabalhar, que eu vou manusear, quando a gente fala de limpeza química, tem algumas variáveis, né? Mas, por exemplo, assim, os essenciais, vamos dizer assim, a grosso modo dizendo, assim, quais seriam os EPIs aí que na tua visão, vamos dizer assim, cara, esses EPIs aqui são muito importantes, assim, nas nossas atividades, em específico nessa atividade, ou isso, aquilo que tu diria, assim, no Verdade. campo, né? Verdade, é como a gente tem uma linha grande de atividades, né, uma carteira com várias linhas, então você tem boa parte de EPIs até bem específico para aquilo, né? Então acho que o trivial, acho que o macacão, capacete, o óculos, protetor auricular, dependendo onde você vai estar operando, uma dupla proteção, né? Agora, nas linhas de hidrojato, limpeza química, até para sopragem com vapor, né? Aí você começa a subir o nível, né, dos EPIs. Então, acho que para o manuseio do químico, mesmo que seja uma simples movimentação de uma sacaria, né? Acho que você já tem que estar ali com pelo menos um material um pouco mais resistente. Às vezes a gente vê as pessoas usando aquele Tyvek, né? Aquilo é uma proteção, ele não é o recomendável para você manusear o químico, até porque ele é muito frágil aquele material. Então você tem que pelo menos usar um Taichen, que é um específico para químico, né? Além da luva específica, que é nitrílica ou de PVC, dependendo do tipo do produto, né? Em sacaria, né? Então acho que isso é uma cultura que a gente tem essa cultura, a gente cobra essa cultura, porque a- o manuseio com o químico ele é um risco assim um pouco, vamos dizer assim, ó, é um pouco lento o ataque dele. Às vezes a pessoa não percebe, né? Então ele dá aquela olhadinha de lado assim, pega o produto, joga lá dentro do tanque, dá aquela cheirada, não aconteceu nada, ok. Mas aí ele começa a criar aquilo como um péssimo hábito, né? Um péssimo. E ali no decorrer das semanas, ou às vezes meses, ou até anos, que às vezes você tem muita atividade que é rotina, você tem quase que uma linha de produção, vem peças para limpar, enfim, você vai ter um acúmulo muito grande de contaminantes. Às vezes você vai fazer um periódico para a empresa, o médico já, ué, seu raio-x aqui já apareceu, né, uma mancha aqui, ou seu exame de sangue deu divergente, aí você começa a fazer a lembrança do histórico, que foi aquelas cheiradas de 2, 3 segundos ali, mas veio acumulando ao longo do tempo, né? Então, assim, os EPIs são de super importância, né? As máscaras para os vapores orgânicos e inorgânicos, né?
o óculos de ampla visão, né? Então a gente sabe que às vezes dependendo das nossas missões, a gente está meio que sol a pino, mesmo com a proteção, mas estamos ali trabalhando com 40 graus, 42 graus. É desconfortável, mas como a gente sempre repetiu aqui e vai continuar falando, a gente tem que mitigar isso, né? Tem que dar esse recurso, tem que dar e tem que usar esses EPIs, né? Então, assim, partindo para o hidrojato, tem toda aquela vestimenta, né? Hoje melhorou muito, né? A gente até brinca que no passado era uma armadura aquilo, né? A pessoa ficava toda assim. Hoje já existe uma maior flexibilidade pela tecnologia dos materiais, né, investido ali. Então, assim, então para cada linha, né? Você tem um tipo de EPI específico que nós assim não abrimos mão, investimos nisso e não é barato, você sabe disso, né? É bastante custoso, mas faz parte do nosso processo, está dentro da nossa linha ali da elaboração da proposta. Show de bola. E se você tivesse um recado para deixar aí para quem trabalha com manutenção e comissionamento, qual que seria o teu recado aí pro pessoal? É, eu acho que continuar cuidando dos equipamentos, com as manutenções preventivas, colocar no rol assim nas tratativas, a gente sabe que às vezes levar para uma mesa com a diretoria, com os gerentes e falar que vai precisar ter gasto, né? Aquilo talvez naquele primeiro momento não vai soar bem, mas você sabendo elaborar um conceito de inserção da necessidade de fazer aquela parada periódica, preventiva na sua caldeira, dando um exemplo, porque você está recebendo sinais que ela está trabalhando com a temperatura um pouco mais elevada, o seu consumo de diesel ou lenha está um pouco mais excessivo, né? Levar números ali, né? Aquilo vai trazer um benefício maior para o teu processo. Você vai ter menos paradas, né? Aquelas que a gente chama aquelas paradas do nada, né? A planta tripa e, meu Deus, o que é que houve e tal. Então você imagina quanto isso vai gerar onerado de investimento, porque você prevê investir, fazendo a preventiva dentro de uma parada programada ali, aí outras coisas você faz a manutenção, mas não, né, acontecendo o evento, não numa parada programada, eu acho que aí o transtorno, a correria é maior, porque mobilizar uma empresa, uma prestadora de serviço, numa emergência, a gente sabe que é maior. Não é que a gente quer cobrar mais, não, não é isso. É porque a gente vai ter que movimentar o Rony para cuidar daquilo numa condição emergencial, a gente vai movimentar o nosso gerente de operação ali numa coisa, ele vai ter que se dedicar ali, o comercial vai ter que se dedicar ali, o próprio diretor vai ter que se dedicar assim, então vai ser cobrado mais caro, você vai ter que mobilizar um frete emergencial. Uma coisa é você chegar e falar, não, eu preciso para a semana que vem um frete, vamos deixar, ah, não, eu faço para você X valor. Não, eu quero para amanhã. Pô, fala o que para amanhã ou para hoje, então, né? Então, eu acho que o recado é esse. Avalie todos os seus sistemas, como que está todo o controle do seu processo, né? Faça as manutenções preventivas, né? Façam as limpezas necessárias. Isso serve também para as pessoas que estão no trâmite de construção, né? Fazendo ali, pensando como é que eu vou fazer o comissionamento, ou mesmo até o pré-comissionamento, né? Aproveita o momento ali que vou atrasar somente 10 dias, mas eu vou fazer as determinadas limpezas necessárias, vou consultar os especialistas. Pô, vem cá, essas linhas aqui, qual que é a melhor metodologia? Nem sempre é a mais cara, às vezes você tem um recurso mais fácil e mais rápido do que você botar aquilo para operar e o seu processo começar a apresentar falhas, né? Começar a tripar, desarmar do nada, e aí você tem que fazer todo um processo de mobilização ali. Show de bola. Isso aí eu acho que vamos dizer assim, a parte preventiva é o que o pessoal às vezes não entende que é o investimento, né? Até falando da questão emergencial que tu comentou, é uma questão, pô, mas por que que sai mais caro quando eu faço tudo emergencial? Porque o risco também de quem está prestando esse serviço é muito maior, né? Então, assim, eu tô entrando
num furacão, né? Vamos dizer assim, que eu não tive tempo de me organizar, de me planejar, que eu vou ter que sair subcontratando várias empresas ou vários fornecedores a toque de caixa emergencial. Então, assim, esse esforço todo ele vai exigir, né? Vamos dizer assim, ele acaba, claro que a gente sabe. Então, tudo isso, né? Se a gente coloca na ponta do lápis, a gente traz o entendimento que o planejamento, né, a preventiva, ela traz um custo-benefício, um ganho a longo prazo que às vezes muita gente não enxerga e só quem realmente tem uma visão de longo prazo consegue visualizar e entender que não, realmente faz sentido porque lá na frente a conta fecha, né? É isso aí, perfeitamente. Ô Rony, em uma frase que resume, né, tudo que tu aprendeu no campo aí durante a tua trajetória, e o que tu diria para essa galera que está acompanhando a gente? Eu acho que não desista, né? Eu gosto muito de falar do meu histórico, né? Eu acho que você tem que ter planejamento, eu acho que você tem que ter na sua vida pessoal, tá? Você tem que ter, você tem que se planejar, não entra naquela filosofia, naquele pensamento, não, tem que viver o hoje, porque amanhã a gente não sabe. Ok, ok, cada um com a sua credo e tal, abaixo de Deus é isso mesmo, mas você tem que se planejar, as oportunidades estão aí, né? É, a oportunidade ela não vai acontecer às vezes de um dia para o outro, são anos de trabalho, né? Então, assim, estudem. Hoje a gente tem um recurso da tecnologia, está nas nossas mãos, né? Você vê as IAs hoje aí. Então, assim, não desista e que a oportunidade ela existe, só está esperando o momento de você conciliar com ela. Ou às vezes você conciliou, encontrou com ela, mas não chegou o seu momento, mas vai ter a sua oportunidade. É isso aí, quem planta, colhe, né? É Então é isso isso aí, aí, planta que lá na frente isso a aí. conta fecha. Pessoal, vamos encerrando aqui hoje, então agradecer o Rony por esse podcast. Acho que acredito que, pô, muita gente vai curtir muito, porque tem muita informação bacana aí. Para mim, prazer enorme estar contigo aqui, Rony. Aprender um pouco, né, desse conhecimento aí, Isso. essa troca. E falar para vocês aí, quem tá acompanhando, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, faz um comentário aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, o que vocês querem saber aí com relação à questão técnica aí, que depois a gente traz a resposta para vocês. E é isso aí. Obrigado, Rony. Valeu. Obrigado, Eric. Tamo Valeu, junto. pessoal. Obrigado. Como o Eric falou, curte lá, faça os seus comentários dentro do possível aí, a gente vai contribuir mais. Valeu.